E aí, como você tá? Tô bem, graças a Deus. Agora que eu tomei no seu tempo de quase uma hora. Não, mas Não, e o pessoal tava entrando e, tipo, saindo, porque não tava indo mais. E o TikTok, deixa eu te falar, ele é um safado. Se você não tiver uma quantidade de visualizações lá e de inscritos, ele não libera live pra eu você. nem posto nada. Se eu tiver uns Então, eu 3 acho vídeos, que é por muito. isso. Então, eu acho que por isso que não foi, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente faz o ao vivo por aqui. A gente conversa, eu vou pegar essa conversa e eu jogo lá no YouTube, porque ele fica salvo aqui. O TikTok, ele me deu várias opções por conta do que eu tenho mais de 10 mil seguidores lá. Então, o que que ele faz? Ele me dá várias ferramentas lá dentro, mas se a pessoa não tiver, o que que vai me adiantar? Então, esse é o problema, né? Aí o que eu vou fazer? A gente vai conversando por aqui, eu salvo e depois eu jogo lá no YouTube, tá bom? Não se Beleza. atenta ao bate-papo, mas a nossa conversa, porque vai ficar registrado. Se travar, como eu tô com esse celular escroto na mão aqui, você me manda mensagem que daí eu vejo aqui, tá bom? Tá bom. Tá, então vamos lá. Conta pra mim, quando que você foi presa? Eu fui presa dia 24 de agosto de 2012. 24 de 2012? 2012. Você cumpriu quanto tempo ao todo? Aí eu fui presa em 2012, eu fiquei 5 meses. Aí eu saí de Certo, liberdade provisória em março. Foi em certo, janeiro eu saí de liberdade provisória, uma semana depois da minha audiência. Aí certo. em março eu fui absolvida. Não devia mais nada para a justiça. Fui absolvida do meu crime. E em dezembro eles me recorreram, o promotor me recorreu. Ele recorreu à sua cadeia? A 8 anos de prisão. Nossa, Eu com uma 8 bebê anos. de 6 meses, amamentando, Hum. eu fui. Caramba, mas deixa eu te falar, aí você ficou, tá, eles te recapturaram. Quanto tempo ao todo você ficou presa? Eu fiquei presa 6 anos e 5 meses. 6 anos e 5 meses, 6 anos e to- 5 meses. todo no fechado. Ou Aí para fechado sem ajudar, ninguém. para ajudar, porque era pouco processo, a Carol me pega mais um dentro da cadeia. Aí eu peguei mais Sindicância? dois. Eu peguei um desacato e um danos ao patrimônio. Você quebrou a cadeia? Você quebrou onde? Atrás de comida, acredita? Eu não sei disso. Eu cheguei a brigar por causa de uma Atrás de salsicha. comida. Não deu com velho de salsicha. Eu super entendo isso. Mas Por nessa causa de comida. ocasião, não era para mim ter ido. E aí só a minha companheira de cela. Só que eu tava na fita com ela, eu não achei certo ela ir sozinha. E ela tinha crise convulsiva, tinha os problemas dela. Aí eu pensei o quê? Eu alegando que eu vou subir para ficar com ela, eu vou ganhar, tipo, 6 meses, né? Não um ano. E me deram 1 ano e 6 meses e 1 ano e 7 meses para ela, de De castigo, de sindicância. sindicância. Puta merda. Ao todo, sua sentença era de 8? 8 anos. Agora minha E sentença você é de 8 ficou? e 7. E você ficou quanto tempo? 6 e 5. 6 e 5. Caramba! Conta pra mim assim, muita gente não acredita no que eu falo, quando eu falo que na cadeia a gente passa fome, frio e etc. Mas conta pra mim, assim, como que começou a sua vida no crime e por que que você foi pro crime? Aí vem mais ou menos qual é a ordem que você vai contar. Tá, vou começar de quando eu era criança para vocês entenderem. Sim, Eu pode ficar à vou uma vontade. família onde eu tinha tudo. Tudo, tudo, tudo eu tinha, do melhor. Podia demorar, mas eu tinha. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe se separou do meu pai. E eu fui morar com meu padrasto. Então, esse padrasto meu já conhecia meu pai, que eles trabalhavam juntos e tal. E Sim. ele me odiava. Eu não aceitava a regra dele, porque eu sabia que eu tinha um pai, ele queria que eu chamasse ele de pai, e eu sabia que o meu pai era outro. Eu tinha 6 anos, eu Claro. já entendia. Entendeu? E ele queria aquele posicionamento de pai. Não, você vai me chamar de pai, você vai me respeitar como pai. E eu não entendia aquilo porque eu sabia que meu pai era outro. E nisso ele começou a me bater. A me bater, a me bater, a me bater. Ele chegava a me espancar e falar que eu tava apanhando porque eu parecia meu pai.
Eu já cheguei a ouvir isso. Aí Caramba. nisso eu fui crescendo, aí eu ia pra escola sozinha. Comecei a ir pra escola sozinha. Quando eu saía da escola, eu não ia pra minha casa. Eu ia pra casa da minha avó. Então, daí todo dia minha mãe ia com a polícia lá pra poder me buscar, porque eu não queria ir embora e tal. Quando eu fiz 12 anos, a minha mãe falou pra minha avó, falou, deixa ela morar aí então, já que ela quer ficar aí, porque ficava aquela luta todo dia, porque todo dia eu ia pra casa da minha avó. Sim. Aí fui morar com a minha avó. Nisso eu tava morando com a minha avó, comecei a ir pra igreja, me batizei, Nossa. com 14 anos, entendeu? Eu ia muito firme na igreja, minha avó era missionária. Aí, do nada, meu avô largou da minha avó. Isso daí foi um baque pra gente, só ficou eu e minha avó sozinha dentro de casa. Meu pai já tinha casado e ficou só nós duas. Nossa. Aí na época ela pegava o Bolsa Família, que era R$ 180, que naquela época era dinheiro, e ela ganhava uma pensão que o juiz tinha determinado pro meu avô de R$ 180 também. Então a gente vivia com isso. Eu e ela. E nunca me faltou nada, 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 porque ela não deixava. Sempre cuidado. Aí eu comecei a ver umas coisas que quando eu era menor eu não via. Tipo assim, eu comecei a perceber que a minha avó deixava de comer certas coisas para mim comer. Porque teve uma época que começou a dificuldade. Por ser nós duas, a minha avó não aguentava trabalhar, minha avó não era aposentada. E eu tinha 14 anos. Aí eu comecei a ver essas coisas e tal, e minha avó orava, minha avó falava. Minha avó falava, Carol, Deus tá com nós, né? Porque a gente é da igreja que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar mil rosas, não é assim e tal. E eu não entendi aquilo. Oi? Sua avó te falava isso? Minha avó me falava. Eu lembro até hoje que a gente tá voltando da igreja, porque depois que meu avô foi embora, a gente começou a pegar a cesta básica da igreja. Então a gente pegava aquela cesta básica da igreja, o que sobrava do dinheiro que a minha avó pagava as contas, minha avó comprava mistura. Se não, também era assim, no caso, assim, tipo assim, porque como minha avó morava lá há muitos anos, os vizinhos davam muita coisa pra minha avó, sabe? Por ela ser sozinha. Só ter eu e ela. Então a gente ganhava a cesta básica da igreja. E num desses dias, a gente vindo da igreja embora pra minha casa, a vizinha tava rindo. Aí eu lembro até hoje que a vizinha riu, falou assim, vai pra igreja e não tem nem arroz pra comer. Porque depende da igreja para dar. Aquilo me subiu um ódio tão grande, uma ira, que não dá pra te explicar aquele dia. Aí minha avó virou pra ela, minha avó falou assim, Mateus 4,4 diz que não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Então aquilo ali, querendo ou não, foi um conforto. Querendo ou não, aquilo ali foi um conforto pra mim, ouvir aquilo da minha avó, mas também foi um motivo de ódio pra mim. Eu comecei a ter ódio de eu não poder dar uma vida melhor pra ela. Uma vez que eu nunca esqueço, tinha uma coxinha, que era do almoço, aí a gente ia jantar, eu lembro até hoje, só tinha uma, ela me deu. Eu falei, não, vó, pode comer, porque eu não gosto de resquentado, que não sei o que, só que era pra ela comer. Aí ela falou, você não vai querer mesmo? Porque eu vi que ela tava com fome aquele dia. Então essas coisas começaram a me revoltar. O que a Caroline fez? Arrumou o namorado do Crio. Eu conheço essa história. Arrumei o namorado do Crio. Aí eu fui começando a ver dinheiro, ver luxo, porque na hora a gente não vê as consequências, né? A gente só vê o prazer que vem da gente. A gente só vê o prazer. A gente só vê a necessidade. Aí tá. Comecei a me envolver e, tipo assim, só observando, porque eu não sabia falar, eu via eles falando na gíria, eu não sabia falar nada, eu preferia ficar quieta. Mas sempre observando, conversando e tal, sendo útil, vai em um lugar pra mim, vai em outro e tal, porque eu sabia que uma hora eu ia entrar. E eu conheci uma pessoa, um querido, vamos falar assim, né? E ele tinha um lugar pra ir buscar uma droga. Ele falou assim, você quer ir? Eu era de menor. Eu falei assim, quero. Aí ele pegou e me deu isso daí. Essa rota pra mim. Onde eu tinha que ir, com qual pessoa que eu tinha que conversar e tal. O que aconteceu que no dia não deu pra mim. Ia outro menino no meu lugar. E esse menino também não foi.
pra ele ir no dia seguinte. No dia seguinte eu liguei pra ele e falei, ó, eu vou. Aí ele falou assim, então tá bom então. Só que ninguém tava sabendo que eu ia. No caso era esse menino, só que eu nem falei também que ninguém sabia. Eu fiquei quieta. Falei, não, eu vou e já era. Fui, filha, parei no Paraguai sem conhecer ninguém, me perdi lá, não sabia vir embora. Mas você foi. Aí o que eu tive que fazer? Aí eu liguei pra esse querido. Ele falou, mas como você foi? Não era pra você ter ido, que não sei o quê. Aí que ele foi me perguntar por que eu tinha feito tudo isso. E ele morava lá no Paraguai, do tanto que ele que foi me buscar e tal. E a gente conversando e ele me perguntou. Ele falou, você é muito bonita. Ele falou, por que você tá nessa vida? Aí eu peguei e fui explicando pra ele e tal. Aí foi na onde eu entrei com tudo. Você tinha 17 anos. Na época eu tinha 15. A primeira vez que eu fui. 15 anos com o documento falso, tudo. Assim, eu montei e fui. Aí me perdi lá a primeira vez. Uma vez ou você passou mais vezes? Não. Nunca fui presa transportando a droga. Aí quando eu fui a primeira vez com o menino, que depois dessa que eu fiquei perdida, eu fui uma outra vez com o menino. Quando eu fui dessa vez com ele, aí eu aprendi tudo. Já vi rua, já vi placa, comecei a guardar os pontos que tinha pra da outra vez eu vim sozinha. Porque querendo ou não, se eu fosse com ele, eu tinha que dividir meu lucro com ele. E pra mim não era vantagem. Pra mim era vantagem eu ter o lucro pra mim. Aí o que acontecia? Aí eu fui com ele tudo. Aí na outra vez que eu fui, na terceira vez, eu já sabia tudo. Aí comecei a ir trazendo, né? Aí a gente começa a ficar falada, né? O povo já começa a conhecer a gente, olhar para os outros olhos. Aí a luxúria da gente já sobe mais alta, a vaidade. Aí eu comecei a ajudar minha avó. E minha avó não pegava esse dinheiro, amiga. A minha avó não pegava, porque minha avó era crente. Aí eu deixava o dinheiro lá, ela orava em cima do dinheiro, orava. Aí depois de muito custo, ela pegava. Quando ela precisava mesmo, ela pegava. Mas muitas das vezes eu ia no mercado e mandava entregar. Que aí não tinha como ela negar, né? Aí já entrava direto em casa. Aí vivi nisso. Aí quando eu estava com 18 anos, quando eu estava para completar 18 anos, eu falei, já era. Não faço mais nada que me arraste pra cadeia. Nada. Porque eu, querendo ou não, eu sabia das minhas consequências. Só que o que eu pensava, eu sou de menor, ficar uns dias lá já era. Nunca aconteceu. Mas, quando eu completei 18 anos, eu falei, não quero mexer com mais nada e tal. E me envolvi com um ser humano, né? Que a mulher, ela não acaba com a vida sozinha, né? Ela sempre tem alguém. Mas se você for parar pra ver, a maioria das mulheres que estão lá dentro, 99% delas tem a ver com o namorado, com o marido, com alguém que levou elas pra, tipo assim, pra esse caminho, entendeu? Por amor elas vão pra lá dentro, eu sempre falo. E a gente fica tão apaixonada, né? Parece que a cadeia apaixona mais a gente, né? E as meninas chegam tão apaixonadas que dá dó de você falar a verdade, sabe? E falar, um dia elas vão por elas mesmas. Contar. Que é verdade. Aí me envolvi com esse ser humano. Aí eu fiquei com ele, nós fomos morar junto, tal. E nisso eu sempre na minha avó. Eu ficava na minha casa, mas todo dia eu ia pra minha avó, ficava não deixava minha avó sozinha. Nisso meu avô já tinha voltado a morar com a minha avó e tava os dois tranquilos. Aí eu trabalhava. Olha a minha vida, eu trabalhava. Tinha acabado de fazer 18 anos. No auge da fama, para começar uma faculdade, entendeu? E eu acabei com a minha vida. Aí, eu trabalhava tudo, teve um dia que eu falei que eu não ia trabalhar. Falei assim, amanhã eu não vou trabalhar. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, mas por que você não vai trabalhar? Eu falei assim, porque eu não quero, eu não tava sentindo no meu coração de não ir aquele dia. Mas eu tava na intenção de pegar ele me traindo. Era essa a intenção, que eu já tava desconfiada. Então eu falei assim, eu não vou trabalhar, se vir alguém aqui eu vou pegar. Só que minha filha, no outro dia, acordei com a 12 na minha cara. Não deu nem tempo. Caraca, a polícia entrou na casa. Entrou. E na onde eu morava era uma favela. Então na minha rua não descia nem subia carro. Era só a pé.
E na casa do lado, tinha uma casa, a minha casa, e tinha uma casa abandonada do lado, e depois já era um córrego. Aí, quando chegava as mercadorias, ele colocava nessa casa para ele poder fechar, lacrar tudo certinho e enterrar. Só que nesse dia, as drogas tinham chegado às 5 horas da manhã. A polícia invadiu às 10 horas da manhã. Então as drogas ainda estavam lá. Porque ele estava muito louco, tinha usado muita cocaína. Então ele estava muito louco, ele não fechou a droga, deixou a droga lá. Então eles invadiram e pegaram as drogas. Pegaram todas. E tinha 3 armas também. Uma delas é com o logotipo da Polícia Militar. Que foi o que mais ferrou, porque não dava pra pagar fiança, porque o porte era da polícia. Eu me fudi nessa. Só que 3 dias antes de... Deus me avisou. Eu falo que eu sou um milagre. Eu falo. Eu sou um milagre. Se eu tô aqui hoje é porque Deus quer. E Deus tem um propósito lindo na minha vida. Lindo. Não sei quando vai acontecer, mas um dia vai. Isso então, aí. 3 dias antes de eu ir presa, a minha mãe foi em casa à noite. E minha mãe morava em outra cidade. E minha mãe, ela era Zé Povinho mesmo, sabe? Mesmo. Fia, ela desceu aquela favela com uma twister. Pensa, todo mundo achando que era a polícia. E era ela. Ela desceu essa favela e foi para lá em casa. Aí eu lembro que eu tava muito louca de cocaína. Muito. E essa cena não me sai da minha cabeça. Que eu me arrependo demais. Demais. Também. Fui. Aí, quando ela entrou assim na minha casa, ela me olhou assim, eu magra, com olho fundo. Ela olhou assim pra mim, ela falou, eu não te criei pra isso. Eu não tive você pra isso, morar num lugar desse. Ai, eu tô chorando. Eu também. E ela pegou e falou pra mim, ela falou, vamos embora com a mãe. E o que eu falei? Falei que eu não ia. Falei, não, eu não vou. Eu vou ficar aqui e vou viver minha vida. Aí minha mãe foi embora. Passou um dia, no outro dia veio a minha avó e mais 3 irmãs da igreja. Ai, Deus mandou a gente vir orar pra você. E eu com medo de algum usuário lá chamar pra pedir, minha avó ver, porque o meu desespero era ela não ver. Porque ela nunca viu assim, eu fazendo algo. Então eu sempre me reservava pra ela não ver, pra mim não machucar ela. Eu tinha muito amor na minha avó. Então, aí quando ela chegou pra orar, ai, que pecado. Eu falei assim, não, vó, não precisa de oração, porque eu não queria que ela visse aquela cena, sabe? Eu falei, não precisa de oração, e elas entrando pra dentro, não, Deus tá mandando orar, que não sei o quê. Olha que pecado, eu orei até de olho aberto, porque eu tava com medo de algum usuário ir lá chamar. E eu orando assim, olhando pela janela. Ai, ó, é luta quem passa, né? Ó, só quem passou sabe. Aí fui presa. Aí a polícia me acordou, eu de pijama, né? E pijama de mulher todo mundo sabe, né? Que é curto. Eu de pijama, aí eles me mandaram pra fora. Chegou lá, tava fechada a favela de viatura. Tinha uma viatura dentro do meu quintal. Eles colocaram o portão pro chão, com a blazer, e entraram na minha casa. Aí chegou lá fora, tava ele com a mão pra trás já, e eu encostei. Só que eles não pediram pra mim virar nada, fiquei normal. Aí eles perguntaram meu nome, meu documento, eu peguei dele, tudo. Aí eles começaram a procurar. E eu muito em choque que eu tava. E sempre que a gente conversava disso, porque quem tá no crime conversa disso. Ó, se a polícia invadir aqui, você vai falar isso, ó, você faz isso enquanto eu vou fazer isso e tal. E nada disso acontece. Vai ser essa, a minha vai ser essa. E nada disso acontece. Tira isso da mente que nada acontece. E eu falava pra ele, cadê as drogas? Cadê as drogas? E ele falava, fica em paz. Ele só falava isso, fica em paz. E eu com medo, que as minhas pernas tremiam, porque eu nunca tinha sido presa, nunca. Minhas pernas tremiam, aquele monte de viatura, um monte de gente passando. Aí eles só chegaram, algemaram ele, falou, você tá preso por tráfico de drogas entorpecentes e porte ilegal de arma. Na hora que algemaram ele, Carolina, em vez de ficar quieta, não, foi abrir a boca. Falei, mas por que tá algemando meu marido, não achou nada em casa, que não sei o que, dando aquele show? Aí colocaram ele na viatura. E colocaram eu na outra. Coronel, lá não sei das quantas, falou, pode algemar ela também.
Nisso a gente fomos pra delegacia. Aí você sabe, né? Minha casa aberta na favela, sem tranca na porta, você já viu o que que deu, né? Levaram tudo. Tudo, filha. Aí cheguei na delegacia, me colocaram num banco, num canto e ele no outro. E eu olhava pra ele constantemente, em choque mesmo, porque eu estava com medo. Aí o delegado vinha. Aí ele falava assim, essa droga é sua? Aí ele falava, não, essa droga não é minha. Aí o delegado vinha pra mim, essa droga é sua? Eu chorando em prantos. Eu, não, essa droga não é minha, que não sei o quê. Aí me chamaram numa sala. Falou assim, vem aqui você numa sala. Eu entrei numa sala, tinha uma investigadora, eu acho que era, né? Que ela tava sem farda, era uma moça. Aí tinha o delegado e mais um polícia. Aí eles pediram pra mim sentar, eu sentei, eles começaram a falar. Falou, ó, a gente sabe que você trabalha, a gente tá te investigando há 3 meses, a gente sabe que você não tem nada a ver com isso. É só você falar que é dele. Falei, como que eu vou falar que é dele? Como que... Aí a minha mente passava várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, de eu falar que era dele e eu sair, de eu falar que era dele e eles me segurar, de eu falar que era dele e chegar na cadeia como cagueta. Sim. Porque a gente nunca tirou cabeça, porque a gente entende do sistema também um pouco. E o meu medo, e eu só pensava nisso. Se eu falar que é dele, eu posso ir presa e eu posso apanhar lá dentro. Porque pra mim era assim, elas já chegavam batendo, pra mim era isso que me passava na minha mente. E eu falando que não era, e ele começando a gritar, e os polícias já começando a agredir ele e tal. Aí o delegado pegou e chegou, assim, parou bem no meio de onde a gente tava, ele falou assim, ó, é a última vez que eu pergunto de quem que é a droga. Se não vai preso, os 2. Aí ele veio pra mim, ele falou, essa droga é sua? Eu falei, não. Aí foi pra ele. Aí ele falou assim, essa droga é sua? Ele olhou dentro do meu olho, Márcio. Ele olhou dentro do meu olho e falou que não era dele. Você acredita? Ele falou que não era dele? Não era dele, dentro do meu olho. Ele olhou assim pro lado, olhou dentro do meu olho, olhou pro delegado e falou, essa droga não é minha. Aí o que aconteceu? Vai preso os 2. Aí fui eu pra General Salgado na época, que lá era comarca feminina na época. E ele foi pra... Você foi pra onde quando isso aconteceu? Oi? Você foi pra onde quando isso aconteceu? Eu fui pra General Salgado primeiro. Eu fiquei 1 mês na comarca e depois eu desci pra Tupi. General Salgado. Ah, você é do interior, né? Isso. Aí é uma comarca que tem. Hoje já não existe mais. Hoje já não existe mais. Verde, não é? Isso, aí vai pra Tupi, que é as benditas Portas Verdes. Inclusive, hoje, o cara que inventou ela estava tomando posse da presidência. E fazendo ela. Eu achei um absurdo aquilo, né? Mas muita gente não entende. E ainda fala que, e quando eu vi as cadeias vibrando, eu falei, será que essas pessoas esqueceram que aquelas cadeias de opressão que tem lá no fundo foi o Geraldo Alckmin que fez? Acho que esqueceram. Em 2012, né? Quando eu fui em 2012, a diretora-geral da penitenciária de Tupi Paulista era a sobrinha dele, Adriana Alckmin. Era a sobrinha dele. Pois é. E hoje eu digo se o presidente morrer, quem assume é ele. Aí eu quero ver fazer um L. Entendeu? Ontem eu tava conversando isso com meu padrasto. Ontem. Exatamente. Mas e aí, conta, aí você foi pra Tupi? Aí eu fui pra General. Aí fui pra General Salgado. Aí, deixa eu te contar, tô lá na delegacia. Eu falei pro delegado, falei, ó, sei que eu vou presa, entendeu? Se o senhor já falou, já sei que eu vou, só quero ligar pra minha avó. E eu quero trocar de roupa. Como que eu vou de pijama? Eu falei pra ele, eu falei, como que eu tô com vergonha de estar aqui assim e tal. Ele, não, você vai assim. Desse jeito. Eles só deixaram eu opor o sutiã. Só isso que eles deixaram eu opor. Aí, liguei pra minha avó, aí eu falei pro delegado, falei, por favor, fala com calma e tal, é senhora de idade. Ele falou assim, não, tá bom, vou falar. Aí ele ligou. Alô, quem fala? Aí acho que ela falou da Ana Francisca. Ele falou, a senhora é vó da Caroline? Sou. Ah, ela tá indo agora... Porque ela foi presa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. E desligou. Falei, pronto, minha avó morreu. Falou? Eu só me passava isso na minha mente. Aí me chega, eles não a Caroline, me chega a Caroline
em General Salgado, em pleno banho de sol. Do que? De pijama curto, todo mundo olhando pra minha cara, né? Uma bolsinha igual do Chaves, que a gente não traz nada porque eles não deixam. Cheguei. Aí cheguei, pedi licença, né? Que eu conversava muito isso com esse cara que eu fui presa. E ele sabia muita coisa, porque ele tinha tirado muitos anos de FEBEM, porque o Bendito também tinha completado 18 anos, assim como eu. Então, como ele já tinha tirado muita FEBEM, ele já sabia de muita coisa, então a gente conversava disso. Aí eu cheguei, pedi licença, perguntei se eu podia tomar um banho, chorando pra caramba, né? Chorei debaixo do chuveiro e tal. E como sempre, romântica, né? Apaixonada, preocupada com o boy, né? Tudo isso ainda tava preocupada com ele, tá? Aí, isso foi numa sexta-feira. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, e nessa cela que eu fui paga, eu senti a diferença comigo. Eu sentia que elas me olhavam diferente. Quando eu cheguei, elas perguntaram se eu ia ter visita. Entendeu? Então a gente sente as coisas. Aí eu peguei e falei pra elas que eu não ia ter visita. Porque eu e a minha mãe, depois que eu fui morar com a minha avó, a gente se falava muito pouco. A minha mãe é formada minha mãe é enfermeira, então minha mãe trabalhava em plantão à noite e tal. Então tinha dias que eu não tinha muito contato com a minha mãe, essa é a verdade, não tinha muito. Falava, mas não tinha muito contato. Então eu jamais imaginava que ela ia me visitar. Falei, a minha avó não consegue chegar aqui, é velhinha. Falei, a minha mãe nunca que vai vir, né? Aí eu falei pra ela, não vou ter visita. E eu vi diferença. Quando foi na segunda-feira, eu conversando com as meninas de outro X, encontrei uma menina que era amiga da minha prima, de outra cidade. Aí a menina, não, já vamos ficar ali comigo, que não sei o que, que não sei o que. Aí já fomos trocar ideia com os guardas pra mudar eu de cela. Aí chegamos lá, trocamos ideia e tal. Ele falou, não, de tarde ela muda. E tinha uma moça nessa cela que eu fui pagar a primeira vez, que era o X2. E eu tinha medo dela, amiga do céu. Eu tinha medo dela. Eu não sei se era o rosto dela, se era o jeito que ela falava, porque ela tinha fama de ser a briguenta e tal, eu tinha chegado agora, então me dava um receio de medo. E eu, com medo dessa mulher, fui falar que eu ia mudar de cela. Ela, nossa, mas por que você vai mudar de cela, que não sei o que? Eu falei, não, porque tem a menina ali que a minha prima conhece, tal. Nisso mudei de cela, as meninas me receberam super bem, mas sempre tem uma que não, né? Aí tinha uma cunhada lá, chamada Bruna. Nunca esqueço ela, amo ela. Ela odiou. Por causa da facção? Oi? Cunhada, você fala cunhada, no caso, por causa da facção? Isso. É porque, gente, cunhada é quando você é mulher de algum integrante de facção, de qualquer facção que seja. Isso. Aqui todo mundo isso. conhece como de fora. Isso. E ela chamava Bruna, uma loira muito bonita. E eu entrei nessa cela, e ela não gostava de mim, me olhava de rabo de zóia assim, sabe? E tal, isso na segunda-feira. Na quarta-feira, minha filha, eu nem esperava. Me grita na gaiola, Caroline Marques. Falei, meu alvará. Fui correndo, fiquei com o coração na boca. Cheguei lá, eram minhas roupas. Mas minha mãe representou. Minha mãe mandou 2 malas de um. Eu fui presa agora em 2016, né? Eu fui recapturada. E eu estava esperando o meu alvará. Eles me chamaram em Franco da Rocha, cheguei lá no portão para receber o meu alvará. Numa mão eu recebi o alvará, na outra o mandato de prisão. Eles são cruéis. Eles fazem isso. Que eu ia infartar. Eu senti, por Deus do céu, eu senti o meu coração subindo assim na minha boca. Eu passei tão mal, eu chorava, porque eu tinha certeza que eu ia embora. Mas eu sabia que eu era foragida em outro estado, lá no Mato Grosso do Sul, né? Quase na fronteira com a Bolívia. Porque o crime que eu cometi foi pra lá. E quando me falaram que existia um tal de CEMIC, falei, CEMIC? Puta, mano, quando eu descobri o que era CEMIC, eu entrei em desespero. Eu falei, eu vou ficar. E fiquei. Pois chegou o alvará, ela me deu, eu falei, seu alvará chegou, assina aqui, eu assinei. Eu tenho até hoje pra pôr no meu livro, né? O alvará, porque no outro uma data de prisão. Nossa, cara, como aquilo me matou? E eles fazem isso já intencionalmente, né? Eles não fazem tipo, não leve a mal, não tô fazendo isso pra te prejudicar, não. Eles fazem tirando sarro mesmo. Sim. É igual quando você tá preso bastante anos,
Você sabe que você tem um BO, mas e todos esses anos não caiu. Quando você monta benefício, cai. É você Cai. montar benefício, cai, pode ferrar no benefício. Pois é, mas Aí, aí conta, aí você pegou suas roupas e aí? aí peguei minha sopa, né, filha? Como uma boa fumante, né? Fui vender minha sopa pra me fumar. Aí fumei, aí as pessoas já viram que eu tinha as coisas e tal. Mas eu nem imaginava que minha mãe iria me visitar. Ele falou, ó, na quarta-feira sua mãe tá aí e tal, só que eu nem acreditei. Aí na outra semana deu a quarta-feira. Primeira visita do prédio, Sua mãe. eu. Fia, e nisso E o tava soltando uma parte de tratamento? visita, chamou meu nome, só que nisso eles esperam mais umas 3 para poder abrir tudo de uma vez. Então, chamou meu nome, eu fui, peguei meu colchão, minhas coisas, arrumei, toda feliz, né? Me maquiei, que eu sempre me maquio. Me maquiei, me produzi, falei, ah, eu vou ver minha mãe, que não sei o que, maior felicidade. Quando abriu a porta, minha filha, fui chorando, assim, querendo abraçar minha mãe, não vem chorando, não. Que não sei o que, olha a humilhação que você tá fazendo passar, no meio de todo mundo, amiga. Que minha mãe, ela não tem trava na língua dela, não. Aí minha mãe pegou e falou. Aí a gente sentou, a gente conversou, sabe? Ela me falou tudo que eu já tinha magoado ela. Eu falei pra ela que ela já tinha me magoado. E aí a gente conversou e eu prometi pra minha mãe que dali pra frente ela ia ser minha amiga. E ela prometeu também pra mim. Ela falou, você também vai ser minha amiga. Então a partir daí eu não minto mais pra minha mãe. Algumas coisas eu omisso, mas eu não minto mais pra ela. Aí ela me perguntou se eu vendia droga. Eu falei pra ela toda a verdade. Toda a verdade. Falei, ó, eu não vendo droga, mas também não sou santa. Eu uso do dinheiro, eu usufruo do dinheiro, então eu não sou santa. A minha parcela de culpa eu tenho sim. Entendeu? Aí tá. Fiquei um mês nessa comarca, aí me desceram pra Tupi Paulista. Chegando lá, né? Eu peguei e fui pagar no raio 2. É um raio de primárias, gestantes, né? Idosa. Então é um Entupi. raio que. Entupi. É um raio que não tem Tá, deixa muita eu te fazer uma integrante. pergunta. Se você não tivesse conhecido esse cara, que é do crime, né? Tivesse conhecido outro cara que não tivesse nenhum envolvimento com crime, você acha que teria chances de você ter ido presa? Não. Não, né? Eu bato nessa tese. Porque quando a gente tem uma pessoa do lado que a pessoa quer o nosso bem, Márcia, a pessoa não vai deixar a gente fazer uma coisa errada. Hoje Então a pessoa vai falar, relaciona não, com não alguém? faz isso, vai por aqui, vai por esse caminho, não vai por esse daí, que esse daí vai te dar dor. Então se a pessoa ama realmente você, ela não vai deixar você vacilar. Sim. Hoje, nos dias de hoje, você se relaciona com alguém? Não, Mas do crime você não se envolveu com mais ninguém. não. Dou uma esficadinha ali, mas nada sério e nada também com ninguém do crime. Tem uma amiga minha que fala, só um belisco só. Ela fala, Não só um quero nada belisco só. sério com ninguém, não. Entendi. Aí você chegou em Tupi, duas coisas que eu vou te perguntar. Quando você chegou em Tupi, o que mais te marcou? Fala pra mim assim, ó, o que mais te marcou e assim, o que você viu lá assim também que te impressionou bastante. Marcou e impressionou, né? Sei que parece ser igual, mas não é. O que me marcou foi o jeito que ela recepciona a gente quando a gente chega. Na Porque eu cela, era né? primária, não sabia como andar. Eu vi que algemou um monte junto, montaram a gente numa lata e levaram. Ali, quando você vai presa, você não tem mais nome. Você é um número. Você é o número da sua matrícula. A Aí matrícula cheguei no... começa com o quê? 7, 8? A minha? 773. A minha é 431, começa. Aí cheguei lá, a hora que abre o bonde. Tipo, você tá 2 horas no escuro, praticamente. Abre aquele claridão. Aí nem espera você abrir o olho direito. Vai, desce, vamos, que não sei o quê, que não sei o quê. A pessoa que é primária, a pessoa fica apavorada. Apavorada, porque foi o que eu tava. Aí eu já desci e, tipo, olhando pros lados pra ver o que as meninas iam fazer pra me fazer igual, porque eu não tinha noção ali. Porque elas não respeitam quem tá chegando.
Tipo assim, de sentar, ó, aqui assim, assim, assim. Não, elas chegam gritando, elas chegam querendo pôr medo em você, te oprimindo de verdade mesmo. Aí tinha um monte de guarda, sabe? Elas ficam um monte, aí desce, vai, cara na parede, não é pra olhar pra cara de ninguém. Que não... É bem assim que a Mão gente é pra trás. recebido. É Mão bem pra assim, trás. entendeu? E eu em choque, eu abaixada assim, com a cabeça baixa, as pernas minha tremia, porque eu nunca me vi naquela situação. Aí eu fui pro RO, fiquei na RO e tal, fui pro raio de grávida. Quando eu. Você me fez outra pergunta, né? A que mais me impressionou, né? A que mais me impressionou foi bem quando eu tava para ganhar minha liberdade. Que uma companheira se matou enforcada. Se matou, não, ela tentou. E a gente tirou ela. E na hora que a gente tirou ela, ela tava sem vida. E eu sabia daqui. Eu Você sabia que chorou aquela muito? hora ela tava morta. Eu sabia. Eles reviveram Você ela na chorou? enfermaria. Porque a gente foi muito rápido. Então, mas vocês conseguiram tirar ela? Conseguimos. A mesma coisa Se eu aconteceu te comigo, falar só que como que eu naquela entrei, como que eu consegui, filha, foi Deus. Foi Deus, porque não era pra mim ir. Porque na hora que eu entrei, que eu vi a cena, eu voltei pra trás. Na hora que eu voltei pra trás, a querida já gritava pra mim. É uma mulher que eu tenho muito amor por ela. Eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não sei, mas é uma pessoa muito maravilhosa que me ajudou muito. E ela falava, vem entrar lá, Carol, ela foi ajuda com ela. corda que ela se enforcou com lençol? Com o lençol. Então, quando eu entrei, que eu parei, que eu vi aquela cena, eu paralisei. Eu voltei pra trás. E nisso, essa querida gritando pra mim, vai ajudar ela, porque ela também não tava conseguindo entrar, porque a cena tava horrível, horrível, horrível. Quando eu lembro disso, me dá medo, me arrepia, sabe? Foi horrível. Eu fiquei com medo dessa menina um tempo, tá, minha filha? Ó, pra mim me acostumar que essa menina tava viva, porque eu guardava a memória dela daquele dia que a gente tirou ela. O rosto dela Deixa eu te tava contar. desse tamanho e tava muito roxo, muito roxo. E ela era muito branca, tava muito roxo e ela tava se torcendo, E ela... inteirinha dura, sabe? Então a gente sentia que Sei. ela não tava mais. E deixa eu te perguntar, ela tirou a vida dela por quê? Até hoje, assim, um motivo, assim, tipo, de falar, ah, foi isso, a gente sabe pela boca do povo, né? Muitas pessoas falam que ela brigou com a mulher dela e tal, e Ah, tiraram a mulher dela era daquela pra elas casada. não. Aí separaram elas na hora do almoço para elas não se agredirem. E foi na hora do almoço que aconteceu isso e Caroline na faxina, filha. Deixa eu te contar uma história. Tava na penitenciária do estado, eu briguei com uma menina lá, ela chamava Daniela, nós duas discutimos muito. E por causa de um carregador, né? Que na penitenciária do estado, o celular lá não é barato. Então você imagina, se você tem o celular, não tem um carregador. Eu não tinha um carregador, mas eu usava o carregador dela. Aí nós duas discutimos feio e tal, passou um bom tempo. Ela ficou sem celular, porque ela não pagou o celular dela, foram lá e tomaram o celular dela. Ela pediu o meu celular emprestado e eu escutei ela falando assim pra mãe dela: se amanhã o dinheiro não estiver na conta, eu me mato, porque ela entrou no prazo, né? Mas eu não vou passar vergonha na cadeia. No outro dia, no aniversário da menina que tinha colocado ela no prazo, 7 horas da manhã, a polícia entrou no pavilhão, que lá na penitenciária do estado, a contagem é 7 horas junto com o café. Na hora que abriu a cortina, ela tinha se enrolado, tinha se matado na corda. Colou o lenço assim no pescoço e se matou. E eu vi ela falando isso e eu não falei pra ninguém também. E eu ainda emprestei o meu celular. E ela falou: mãe, você nem sabe quem que tá me emprestando o celular. Lembra aquela menina que eu briguei por causa do carregador? Ela que tá me emprestando o celular pra me conseguir resolver isso, pra falar com você. Eu fiquei muito mal e eu chorava muito. E, tipo, cadeireira velha, eu, né? Já tinha tirado muita cadeia. Mas eu nunca tinha visto uma cena igual àquela. O olho esbugalhado, né? Um negócio no pescoço. Meu, a pessoa vira outra. E quando o IML entrou no presídio pra tirar, eles saíram arrastando o corpo dela. Aí uma outra mulher que tava lá, que eu não acho que ia ser bom falar o nome dela, que tava lá, saiu gritando com o IML e falou assim: meu, vocês vão sair arrastando o corpo dela? Tudo bem que ela já morreu, mas vocês vão ficar saindo arrastando o corpo dela? A OAB até foi lá. Porque, meu, tipo assim, essa tirou a vida numa semana, na outra semana, no outro pavilhão. Eu sei que foi ao todo 7 mulheres que se mataram lá dentro.
Foi, Tipo, a gente no intervalo ouvia as portas verdes falar que lá teve uma época que morreu numa sétima mesmo, uma atrás da outra. mesmo. E, tipo, elas não sei o que aconteceu lá. E aí, aí que o comando começou a fazer lá na cadeia? Tipo, mora duas por cela. Não deixou mais ninguém morar sozinho. Ia ter que morar de duas justamente por isso. Pra uma cuidar da outra, uma cuidar da outra. Por conta de todo mundo queria se matar. Eu mesmo sou sincera. Quando eu cheguei, se tivesse como, eu tinha me matado. Porque eu cheguei tão transtornada, mas depois Eu passou. Né? tentei Você vai se 3 vezes. adaptando. Você vai se adaptando à situação. E era a minha terceira cadeia. Mas eu tava apaixonada, né? Tinha uma série de coisas. Então, tipo, não tem como descrever, mas eu sei que eu vi assim e eu fiquei desesperada. Porque eu falei, meu Deus, cara, como que é a vida? Num dia a mulher falou comigo, no outro. Eu Mas ela tentei me foi matar 3 vezes dela. na cadeia. E uma dessas 3 quase que eu vou mesmo. Foi por pouco. Por pouco. E essas Quando foram as eu. duas situações. Oi? E essas foram as duas situações que te marcaram. Foi, as que mais me marcou foi. Porque eu comecei mais a ter esse receio de, tipo assim, quando a companheira fala que vai se matar. Porque antes. Você na cadeia, você vê muito isso, ainda mais na Porta Verde, onde a gente não tem trabalho, onde a gente não tem nada, não tem um curso para fazer, não tem nada. Então, mente vazia, oficina do diabo, né? Então você vai ficando pensando naquelas coisas, você vai ficando doida, porque eu fiquei louca, fia. Quem me conhece sabe que na época que eu tentei me matar, eu tava doida. Meu braço é cheio de marca, eu me mutilei. Eu me regacei na Gillette, eu me regacei. Porque eu não aguentava mais sofrer, eu queria tirar aquela dor de mim e queria tirar aquela culpa que eu tava também. Porque eu me sentia muito culpada, muito, 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 muito. Porque era ano novo, a minha mãe tava na porta de cadeia. Era chuva, a minha mãe tava na porta de cadeia. Era calor, a minha mãe chegava suada. Sabe? E Então, na época isso nem foi era me que nem hoje, né? culpando de uma forma que, tipo, eu pensava, eu tô travando a vida da minha mãe. A minha mãe não tá vivendo. Porque pra gente é difícil, mas pra quem tá aqui fora é mais ainda. Ainda mais quando a gente deixa um filho. A minha mãe era casada com meu padrasto, não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha nada. Do nada me caiu um bebê no colo dela. Um bebê de 6 meses que não mamava uma mamadeira. A minha mãe passou luta, Márcia. Luta do meu padrasto querer largar dela. Por causa disso, entendeu? Porque não é fácil para se acostumar. Eu sei que não. Então aquela dor vai te consumindo, vai te consumindo, vai te consumindo, você não sabe o que você fazer. Naquela época eu não sabia o que fazer, então eu me mutilava. Ao mesmo tempo que eu queria dormir, eu queria morrer. Ao mesmo tempo que eu queria tomar banho, eu queria me furar. Hoje eu paro, eu falo, nossa, como eu pude ter a mente de fazer isso? Mas você faz. Você faz. No momento de loucura, você faz. E eu falo, uma pessoa tirar bastante tempo de cadeia, a mente dela tem que estar tranquila. Porque senão você chapa. Você chapa. Deixa eu te falar. Eu, ao todo, eu tirei quase 10 anos. Ontem eu tava conversando, mas não foi direto, né? Eu saía, ficava um ano na rua, voltava. Saía, ficava tipo 2 anos na rua e voltava. E ontem a gente conversando, falaram isso pra mim. Nossa, não parece. Se Não falar, parece. não parece. Eu falo, todo mundo fala isso pra mim, não parece. Eu falo, quando eu começo a contar as coisas que eu já fiz e tal, as pessoas falam isso pra mim, não parece. Porque a gente imagina, quando fala assim, tipo, ex-presidiária, a gente vê a imagem de uma pessoa, tipo, toda marcada, cheia de tatuagem, com a cara feia, mal encarada, é isso que a gente pensa. E falaram isso pra mim ontem, no Ano Novo. E eu falei que existem situações que você tem que se adaptar a elas. Quando você se adapta a elas, você tem na sua cabeça que uma hora isso aqui vai acabar. E era assim que eu consegui sobreviver e nunca. E tipo assim, o meu. Como é que eu posso explicar? Não que o meu caráter, mas a minha essência, ela nunca mudou. Ela nunca Sim. mudou. Mas eu tive sorte porque eu conheci um cara, que foi nessa última vez que eu fui presa, e eu fiquei apaixonada por ele. E por conta dele, do mundo que ele era, eu falei: ah, não vou fazer parte mais desse mundo, porque eu quero fazer parte desse mundo agora. Que era o mundo dele, né? O mundo de quem trabalha, acorda cedo, se forma, estuda, tem uma bagagem para contar. Então, Sim. tipo, isso me ajudou, mas muitas não têm isso. E acaba voltando. É isso que eu falei pra minha mãe. Aí, voltando ao assunto lá, antes que eu pergunte, eu esqueço, porque a minha memória é fraca. Então, eu comecei a ter mais cuidado com companheira que falava que ia se matar, porque a gente ouve muito, né? Ah, eu vou me matar. Ai, fulano lá quer se matar. Ai, tá fazendo graça lá pra se matar.
E eu, Sim, como o fui que setor, eu apareceu. fui saúde muito tempo, então eu via que às vezes queriam remédio para dormir, às vezes surtava por alguma coisa, sabe? E eu mesma já cheguei a falar, ó, fulano falou isso, mas não vai não tem coragem. Eu mesma já ouvi. E em 2018, a menina do lado da minha cela bateu mão, sapatão lá embaixo, que a gente conversa por mão, Eu né? sei. A gente faz o alfabeto. E ela bateu a mão pra É ele e falou, A, ó, B, C, e D. ela bateu a mão pra ele e falou, ó, vou me matar. E nisso ele bateu a mão pra menina da minha cela, que era a minha melhor amiga. Aí ele bateu a mão pra menina da minha cela. Falou, ó, a Pamela vai se matar. Nisso, a Natália já ficou inconformada, porque a novinha tinha perdido o irmão. Então ela era, tipo, ela tinha muito medo de morte, muito receio. Então tudo que você falava de morte pra ela já. Você via que o semblante dela já mudava. Então, quando falou que essa menina ia tentar se matar, ela ficou doida dentro da cela. Ela não chama ela, bate na parede. E ela, o desespero dela para tentar ajudar, sabe? E eu olhando, novinha, você acha que ela vai se matar? Ela não vai. E ela falando, Carol, ela vai se matar. E essa menina já tinha falado muitas vezes que ia se matar e nunca fez. Então, a Carol, tem maioria um das recado pessoas que aqui estavam pra ali. você. Hã? Tem um recado aqui pra você. Eu li, eu me emocionei. Carol, Deus tem uma promessa na sua vida e você vai dar testemunho. Eu vejo muitas vitórias na sua vida. Ah, A Gláucia mandou. obrigada. Amém, eu creio. Então a novinha ficou muito desesperada, sabe? Por causa dessa menina. E realmente, essa menina, ela era uma menina muito bonita. Então ela Uhum. provocava as outras mulheres. Porque quando uma menina é bonita, você sabe que outros ficam com inveja. Claro que E ela pegava sapatão de um e pegava sapatão de outro. E muitas meninas não gostavam dela por causa dessa fama dela. E ela falando que ia se matar, e essa novinha desesperada, desesperada, desesperada. E eu, normal, filha, ela não vai fazer nada. Quando não, minha filha, a hora que a polícia tá fazendo a contagem, das 4h30, a polícia chega na cela dela e desce correndo. Aí todo mundo já começou a bater chapão, porque na Porta Verde o que a gente tem é a lata, né, minha filha? Então, pra gente chamar a atenção delas é só no latão. Então o latão começou a gritar e muita gente chamando e a gente não sabendo o que estava acontecendo. Ali eu me desesperei. E a gente batendo na porta, porque era do lado da minha cela. Então quando a gente bate na parede, escuta. Às vezes a gente bate pra chamar e tal. E a gente metendo um cabo de vassoura na parede. Pamela, Pamela, chamando. E a novinha já começou a chorar, ela já estava em pranto. E quando a guarda veio, e desceu as duas já andando, subiu a outra guarda correndo com ela, e as duas desceu andando, ali a gente já viu que não estava legal, né? Aí a gente esperou um pouco, veio a chefe de plantão, ela subiu em cima do palco, e simplesmente ela olhou para nossa cara, todo mundo nas boquetas, olhando, e a gente queria uma posição da direção. Porque essa menina, ela estava querendo mudar de cela desde cedo. E tinha uma guarda muito ruim no nosso pavilhão, e era o plantão dela. E ela olhou pra cara da menina e ela falou, você pode se matar que você não vai mudar de cela. E essa menina, ela tinha os problemas dela. Outras guardas já sabiam que ela era um pouco problemática. Sim. Tomava muito remédio e tal. As guardas conhecem a gente. Conforme a gente vai ficando anos ali com elas, ela começa a te conhecer. E então algumas guardas já sabiam. Aí a chefe de plantão subiu no palco e falou, ó, infelizmente a companheira de vocês faleceu. Ah, filha. Aí foi latão a noite inteira, até 10 horas da noite. E isso daí era 4h30, vamos supor umas 4h30, horário básico para me dar. No caso, latão na porta, até 10 horas da noite? Isso, a gente chamava, porque o corpo da menina ficou das 4h30 até as 10h30 da noite, dentro da cela. Então a gente chacoalhava muito. E aquilo, eu chorava, eu pedia perdão pra Deus. Eu falei, Deus, como eu pude falar que a menina não ia fazer nada e a menina fez, sabe? E a novinha já chorando e aquilo, sabe? Ela lembrando do irmão dela e eu não sabia como consolar, porque eu também estava desnorteada pelo que estava acontecendo. Aí foram tirar o corpo dela 10 horas da noite, então isso me chocou muito. Quando eu vi o corpo dela saindo numa maca com papel alumínio em cima. Às vezes a gente vê com um saco de lixo, né?
Que é isso que um preso sai de uma cadeia, né? Essa Quando sai menina morto. que eu Você te não tem contei, ela dignidade saiu nem dentro do morto, nem cativeiro. morto. Essa que eu Então, te quando eu contei, vi ela aquela saiu dentro do cena, cativeiro. quando eu vi aquela cena, uma menina de 23 anos, com uma sentença de 27 anos, 2 filhos, um de 3 e um de 4 para criar, ali me bateu. Foi ali que eu comecei a dar mais atenção para minhas companheiras, a olhar as minhas companheiras com mais amor. Então, quando alguém falava, eu vou vir matar, eu ia lá já correndo. Eu ia lá, falava para o integrante, eu falava, ó, fulano tá lá falando que vai se matar, vai lá trocar uma ideia e tal. Às vezes ela até falava, obrigado, Carol. Às vezes a pessoa nem falava que ia se matar, só que eu via que a pessoa não estava bem. E eu procurava uma pessoa que essa pessoa tinha mais confiança para poder se abrir com ela. Então eu tava muito focada nisso, sabe? De olhar minhas companheiras com outros olhos. Então isso daí também, depois disso, eu acredito em tudo. Agora, deixa eu te falar, depois que sua vida hoje, nos dias de hoje, depois que você saiu de lá, como que tá a sua vida hoje? Para você arrumar emprego, como que foi? Hoje eu trabalho num programa do governo, acho que muitas não sabem, chama Bolsa Trabalho. O governo te contrata. Bolsa Trabalho. Eles são para pessoas que já foram presas. Não sabia. Aí você recebe um salário de 540 e você trabalha 4 horas por dia. Não sabia, não. É um projeto do governo. Então tem aqui que minha mãe, minha mãe é nerd do computador. Tudo quanto é coisa ela via meu processo por site, ela é ninja. E ela viu isso daí, quando eu saí, ela já tinha me falado disso, mostrou para outras meninas e outras estão trabalhando. Sério? Aí, nisso, Aí eu trabalho nisso, eu trabalho na prefeitura da minha cidade, onde eu fui pra você, eu não consigo parar de chorar. E eu trabalho lá, eu faço curso técnico de segurança do trabalho, uma coisa que eu amei. E esses tempos atrás, uma coisa que me deixou muito triste foi que teve um concurso, né, para monitora de transporte escolar. E meu chefe estava muito para mim fazer. Ele falou, faz. E quando veio o edital, ele me chamou na sala dele. Eu estava muito com esperança, sabe? E ele me chamou na sala dele e falou, Carol, você não vai poder fazer. Sabe? Nossa, parece que meu mundo caiu. Eu falei, mas por que eu não vou poder fazer? Ele falou assim, olha no edital, tá escrito que não pode ter antecedentes criminais. Aí tinha que pagar uma taxa de R$30. Ele falou assim, eu vou pagar do meu bolso a taxa pra você. E você vai lá e faz, porque eu acredito em você. Ele olhou pra mim. E ele é ex-delegado da minha cidade. Ele já viu várias coisas que eu já fiz, sabe? E hoje ele me ajuda muito. E ele olhou e falou, eu vou pagar pra você porque eu acredito em você. Eu vejo mudança em você. E ele pagou esses R$30 pra mim e eu fui. Fui, mas você não vai naquela confiança, eu vou fazer porque eu vou passar, porque você já tá despedaçada. Você vai lá pra você fazer uma prova pra você ver como que você tá. Entendeu? Aí eu fui, fiz a prova, acertei 66%. Fiquei de suplente, né, dos que passaram, eu fiquei de suplente, só que não posso ocupar o cargo por causa dos meus antecedentes. E nesse dia eu cheguei muito triste. Em casa. Eu cheguei e falei assim pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não vou poder passar no concurso. E ela tava me apoiando muito, minha mãe me apoia muito. E ela falou assim, por que não? Aí eu peguei e mostrei o edital pra ela, sabe? Ela encheu o olho de água, ficou me olhando. Tipo, ela não sabia o que falar. E eu falei pra minha mãe, falei, mãe, por isso que muitas pessoas voltam pra cadeia. Eu falei pra ela, porque eu, ainda hoje, Márcia, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, querendo ou não, eu tenho uma irmã, entendeu? Querendo ou não, eu tenho uma família que me ajuda. Se um dia eu precisar de um arroz, de alguma coisa, eles vão me ajudar. E quem não tem? Eu mesma convivi com uma menina que ela tinha 6 filhos, sozinha. Ela falava, Carol, eu não arrumo serviço, meus filhos pedindo Danone e bolacha, você acha que eu vou fazer o quê? Sabendo que eu tenho contato de onde eu vou ganhar dinheiro fácil? Ela falou, você vai, e você não tem a quem recorrer, um serviço, uma ajuda, você não tem. Aí você vai pedir serviço, os outros já te olham diferente.
Eu não gosto de andar na minha cidade porque eu vejo, a minha cidade é muito pequena. Hoje é a cidade da minha mãe. E é muito pequena, tem 6 mil habitantes só. E todo mundo conhece todo mundo, né? Então já imagina a minha fama aqui. Então quando às vezes eu tô andando na rua, eu sinto olhar diferente. Às vezes eu tô em algum lugar com a minha mãe, eu sinto as pessoas comentarem e olharem pra mim. Eu sabia que é de mim que ela está falando. É muito triste. É muito triste. E ver que minha mãe vê assim, minha mãe não pode fazer nada. É o que eu falo. Você chamar alguém vamos supor, de preto, alguém pode te processar. Agora, e você chamar alguém de ex-presidiário? Não tem processo. Você pode processar também, eu tô processando duas. E eu não sabia. Tô processando. Então a gente fica tentando. Então o quê? Muita gente não sabe dessas coisas, então a gente vai se recuando. A gente vai se recuando na sociedade. Eu falo isso. Muita gente não tem informação. Muita gente não sabe. Se alguém virar pra você e falar, ex-presidiário, você vai lá e pede danos morais. Tem uma que eu tô pedindo 20 mil, porque ela me chamou de ex-presidiário e falou que eu era estelionatário. Eu falei, peraí então, pra você vai ser 20 mil. E eu não deixo mais ninguém nesse mundo falar nada pra mim. É igual eu admiro as suas falas, que você fala que você não vai deixar ninguém te humilhar por causa disso. Eu admiro isso, sabe? Porque quando a gente não entende, Márcia, de nada, igual de direitos, dessas coisas, a gente se recua da sociedade. A gente dá um passo para trás e tal, e a gente vê as pessoas falando, e a gente não tem argumento. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que o que a gente fez não é certo. Mas eu acho assim que as pessoas não devem humilhar ninguém. A minha mãe ia me visitar, teve uma vez que minha mãe chegou lá, minha mãe chegou chorando. Porque parente é pior do que desconhecido, né, filha? Aí minha mãe chegou chorando. Minha mãe, é que o seu tio falou que é pra mim parar de te visitar, que você não vai mudar, que não sei o quê. E eu falei que você não é filha de chocadeira. E enquanto você estiver aqui, eu vou vir porque eu sou sua mãe e eu te amo e eu sei que você vai mudar. Entendeu? Então, tipo, as pessoas massacram demais a gente. Então tem hora assim, até a família mesmo, mãe, pai, às vezes fala, não sei porque eu fui te visitar, que não sei o quê. Isso acaba com a gente por dentro. Acaba com a gente por dentro. Às vezes você tá lhe dando o seu melhor. Eu vi isso com várias pessoas. Do pai ficar falando, não vai mudar, não vai mudar. Aí falava, não vou mudar mesmo, já não acredito em mim. A gente tem quem acredite na gente. Tem. Você não gosta de enfermagem? Na praia não. Porque você pode ser enfermeira. Sobre o concurso público, quando a sua cadeia acabar, por exemplo, a sua pena vence, acho que em agosto, que você me falou, agosto de 2023, junho. Certo? Junho, tá. Aí sua pena vence em junho de 2023. Quando for daqui 2 anos, você entra com a reabilitação criminal. Mas quando a sua pena vencer, você já pode ir no cartório e pedir para dar baixa na captura, porque na hora que você tira uma certidão de execução, que são esses antecedentes que pedem geralmente para concurso e tudo mais, ele já não vai sair. Então, tipo, você passou no concurso, mas para você tomar o cargo, com certeza deve demorar um pouco, não deve ser tão rápido. É o tempo de você fazer tudo isso, entendeu? História, quando a gente não sabe das coisas, a gente fica perdida. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu passei por diversas situações. Não sei se você chegou a assistir o meu podcast. Uma vez eu estava na faculdade e o menino ficou sabendo que eu fiquei presa, espalhou pra sala inteira, contou pra todo mundo. E toda vez que eu me levantava, ele se referia a mim, segundo uma das colegas me contou na época, dizendo assim, a Márcia é escadeira. A Márcia era traficante, mexia com droga. E nem era essa a real situação. E eu passei por várias situações das pessoas comentar e falar e me chamar de ex-presidiária. Aí eu falei eu comecei a estudar direito, eu falei, puta, mano, eu vou sofrer no direito, porque vai ter alguém que vai descobrir e vai falar, ficou preso, quer ser advogada, e vão mentir sobre mim, né? E vão mentir sobre mim. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, vou fazer um podcast e vou falar sobre, eu mesma vou contar a minha história. Aí ele falou, você tem coragem de fazer isso? Eu falei, tenho. E você acredita que eu já tinha feito o canal, tipo, eu fiz o canal em novembro, em dezembro eu tive uma situação com a mãe do filho dele. Ela gritou no portão do prédio, assim, na frente de todo mundo, que eu era ex-presidiária e tava cheia de B.O. nas costas.
Aí eu falei pra ele, tá vendo? Porque que eu tenho que falar, eu que tenho que contar. Aí eu fui lá, fiz o podcast, contei tudo. Não tudo, mas muita coisa eu contei. E quando alguém se referia a mim, me chamava de ex-presidiário, eu chorava. E eu me Dói, trancava, né? assim, que eu ficava inquieta, assim, porque eu tinha muita vergonha. Só que daí eu fui, eu tive que fazer coach, porque eu tive um problema e fui fazer coach. Esse coach não prestou pra nada, mas ele prestou pra me ensinar apenas uma coisa, que ele me dizia assim, você deve respeitar a sua história. Essa é uma história que ela é sua e de mais ninguém. E se você aprender a respeitar a sua história, os outros também vão ter. Porque enquanto você não respeitar isso que você viveu, ninguém vai respeitar. E eu caminho com meus momentos, né, de pensamento, eu falei, pior que é verdade. Se a gente não aceitar o que aconteceu com a gente e respeitar que foi que não é, que você não é uma criminosa, mas você teve um desvio do seu caráter e cometeu um crime, e isso não vai te determinar quem você é na sua vida. Isso aconteceu porque você, infelizmente, cometeu um crime, mas isso não determina quem você é. Entendeu? E se eu não começar a respeitar isso, ninguém ia me respeitar. E desde esse dia, quando alguém fala pra mim, não, porque você já ficou preso? Eu falo, já fiquei. E, você quer saber como que ela é? Assim, 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 assado. E eu já não tenho mais aquele receio, eu já não tenho mais aquele medo, eu já falo sem Você vontade. corta a pessoa na hora, que aí a pessoa fica sem graça e... É igual eu falo com a É, minha tem um mãe. livro. Isso, Eu tem um falo livro assim das pra minha mãe. 48 A minha leis mãe do fala poder que assim, Caroline, você não tem vergonha de alguém descobrir? Não pelo fato da minha mãe ser preconceituosa, não. É que os pais tentam o máximo preservar a gente, né? Pra não sofrer. Minha mãe sabe que eu sou chorona, que eu sou sentimental. Ela, filha, você não tem vergonha de falar pros outros, os outros te julgar e tal? Eu falo, mãe, é uma coisa que eu passei, que foi na minha vida, que nada que eu fizer vai apagar, nada que eu fizer vai apagar, nada que eu fizer vai mudar. Então, eu tenho que mudar o final da minha história. Já que não deu para mim mudar o que eu já vivi, eu vou mudar o final. Eu vou deixar diferente do que estava. Entendeu? E eu falo para minha mãe, eu quero falar para outras meninas que viveram o que eu vivi, não cair na lábia igual eu caí. É isso que eu é o falo. que eu Você tá penso. lá, É o que eu meu penso. marido é irmão, meu marido não sei o quê, meu marido é o pai da quebrada, que não sei o quê, andar com calça de 600 conto, andar com tênis de 2.000 conto, que eu andava assim. Você acha que eu queria calça baratinha? Não queria não, filha. Eu queria das revanches mais caras, eu queria dos tênis mais caros, eu queria pagar de madame. Oh, então eu gastava com Hoje uma calça de força. R$ 50 tá ótimo, né? Então essas coisas assim vai te deslumbrando. E hoje não, hoje é completamente diferente. Hoje eu tenho filho, hoje eu só penso na minha filha. Eu vou comprar alguma coisa pra mim, eu venho sem nada pra mim e comprei pra ela. É assim mesmo. Eu tenho uma também e eu falo que ela me salvou. Eu sempre falo isso. Falar, minha Olha, filha eu, me salvou. eu e a minha filha, a gente tem uma história linda. Linda e a gente tem muita conexão. Nossa, muita. Nossa, é inexplicável. É inexplicável a Nos química dias que de eu tenho com hoje, ela. você está trabalhando, você pensa em estudar? Eu estou estudando, eu faço o curso de técnico de segurança do trabalho e pretendo fazer engenharia. Isso aí, pretende não, você vai fazer. Meus professores estão me encaminhando já, me dando muita força. Mas também no meu curso ninguém sabe. Quem sabe as meninas só que andam comigo, que eu falei, eu não vou falar para todo mundo, porque querendo ou não, é preconceito. Então vai ter uma hora que todo mundo vai ter que fazer um trabalho em grupo, o povo não vai querer fazer comigo. Então eu não sou besta, não vou chegar também falando. Agora, se você me perguntar, já é outra coisa. Agora, eu chegar falando, eu não vou. Tá. E aconteceu uma coisa e eu acabei falando para elas. Uma delas chorou muito, falou jamais que eu ia te julgar. Eu tenho 2 filhos. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. É igual minha mãe fala, eu com 14 anos eu era uma pessoa decente. Do nada, minha mente virou. Entendeu? Então as pessoas não podem crucificar, sabe, humilhar, porque você não sabe o dia de amanhã. Isso é Você não verdade. sabe o dia de amanhã. Hoje, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, o que significa sua família para você? Tudo, 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 tudo. Hoje eu oro para Deus, eu falo para Deus. Falo para não levar minha mãe ainda. Porque ainda eu cheguei agora, eu sei que um dia vai acontecer. Eu sei. Mas eu falo para Deus, Deus, eu cheguei agora. Eu ainda não tenho
Eu tenho contato com a minha filha, tudo, só que eu ainda não sei tudo sobre ela. Eu tô só um ano com ela. Então fez 2 anos, eu saí em 2021, fez um ano. Então, eu não sei muita coisa dela, então eu tô aprendendo aos poucos. Aos poucos. Eu também não quero forçar nada com ela. Que aconteça acontecer naturalmente, porque ela sofreu demais quando eu fui presa. Demais, demais, demais. Eu imagino. Eu tive um filho, eu tive um filho na prisão e até hoje ele sofre por isso. Então eu imagino sua dor. Eu digo que muita gente aparece e fala assim, não, vem aqui que eu posso te ajudar. Mentira. Uma só pode ajudar a outra quem conhece da mesma dor. Quem Sim. passou pela mesma situação, uma consegue ajudar a outra, porque ela entende da mesma dor que a outra está passando. Se você não passou por aquilo, não tem como você ajudar. Você pode falar uma palavra, né, no momento que a pessoa está precisando, mas só quem passou pela mesma situação é capaz de ajudar. Eu vou te fazer uma pergunta, aí você, pra gente finalizar, e você, se você achar que você deve responder, você responde, se você achar que não, tudo bem, mas tenta assim, falar sabe? Como se você estivesse se vendo mesmo. Se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para Carol quando ela tinha 10 anos de idade? Se você encontrasse com ela agora na sua frente. Passa assim, oi Carol, tudo bem? Você só tem 10 anos, né? Vem aqui que eu quero te contar uma coisa. O que você falaria para ela? Ouvi minha família, que eu não ouvi. Beijar muito minha avó, que a minha avó morreu, eu estava presa. Eu não tive a oportunidade de me despedir da minha avó. Então, eu ia falar para ela, ama mais sua avó, beija mais, abraça mais. Que hoje eu sinto tanta falta dela. Muita mesmo. E não confia em ninguém. Não acredita em amor de homem, assim, para essas coisas. Né? Seja esperta. Quem te ama não vai te pôr em furada. Quem te ama não vai deixar você ir pro caminho do mal. Quem te ama vai te puxar pro caminho do bem. Vai falar, não faz isso não, que isso daqui você vai ser presa. Faz isso daqui, ó. Entendeu? E aprender a ouvir mais. Ouve mais os pais. Antes de eu ir presa, eu achava que minha mãe fazia aquelas coisas porque minha mãe era ruim, que minha mãe queria me prender, que minha mãe não gostava de mim. Hoje, eu com a minha filha, eu faria muito mais do que minha mãe fez por mim. Muito mais, muito mais. Minha mãe tentou de tudo para mim não passar o que eu passei. Só que eu acabei caindo. E eu acho assim que para mim foi muito bom ter acontecido isso comigo, porque senão eu não ia amadurecer. Eu falo para minha mãe que se eu não tivesse sido presa, eu não tava nem viva. Era para mim já ter morrido já. Tenho certeza, porque eu tava numa fase que eu tava muito viciada em droga, muita, eu não conseguia me libertar das drogas. Então a cadeia foi uma forma de eu libertar das drogas. E quando eu saí, eu continuei a usar, eu parei quando eu engravidei da minha filha. Que eu olhei, eu falei, não vou mais usar química com ela, não. Aí daí pra frente, depois que eu tive ela, às vezes eu pensava assim, eu olhava pro rostinho dela e falava, ai, não posso fazer isso com você. Porque bem quando eles revogaram meu processo, eu fiquei sabendo em dezembro, em janeiro eu tava grávida. Então foi uma notícia em cima da outra, e quando eu fui presa, ela já tava com 6 meses, ela mamava. E eu tinha um medo muito grande de presa com ela, muito. O medo meu não era ser presa, porque eu sabia que eu estava foragida, que um dia ia acontecer e eu ia ter que deixar ela, que eu não ia levar ela. Então a gente fazia o quê? Uma vida de foragido, né? Você já vai programando o que você tem que fazer. Então eu tentava acostumar ela muito com a minha mãe. Então às vezes ela chorava, minha mãe pegava ela. Mas ela era muito grudada comigo. Então ela chorava, minha mãe falava, pô, então essa menina. E na hora que eu dava a mamadeira pra ela não pegava. Então eu chorava, eu falava assim, eu vou deixar minha filha sofrendo pra mim tentar dar mamadeira pra ela, sabendo que eu tenho leite no meu peito. Pra mim, daqui uns dias eu não vou estar aqui pra mim dar pra ela. Aí eu ficava com dó. Foi isso daí que fudi mais ainda a vida da menina. Aí eu dava mamadeira, em vez de dar mamadeira. E quando eu fui presa, a minha filha sofreu um trauma tão psicológico
A minha filha, ela não fazia cocô. A minha filha, com 9 meses, a minha filha teve que fazer lavagem. Saiu até sangue da minha filha. Pelo o anal. Saiu um tanto assim. Minha mãe falou que era uma bola assim de cocô duro que parecia uma pedra. Então, minha filha sofreu demais. Uma criança de 6 meses. Né? Uma hora você tá com a sua mãe, mamando no peito da sua mãe, vendo a sua mãe do nada, sua mãe sumiu. Tanto que quando eu fui ver ela de novo, eu deixei ela com 6 meses, quando eu fui ver ela tava com 9 meses. Nossa, então aquilo lá pra mim foi, porque foi assim, foi tão louco. Porque eu fui pra penitenciária e chegou os documentos na casa, o meu pessoal vinha me visitar. E nesses documentos tava da minha filha, da minha mãe, da minha avó, do meu avô e do pai da minha filha. Que na época eu estava com ele. E não é o mesmo que eu fui presa, é outro. E eu fui pro castigo. Eu perdi a tranca, foi meu primeiro castigo. Perdi a tranca e subi pro castigo. E nesse castigo, meu olho tremia demais, meu olho esquerdo. Tremia. E eu orava porque eu sabia que era com a minha avó. Eu sabia. E minha avó era bem maior que eu tinha. Maior. E eu orava. Fiquei os 30 dias de castigo. Os 30 dias orando. Eu falava, meu Deus, não leva minha avó de mim. Só leva o dia que eu estiver lá pra mim me despedir. Meu medo era esse. Porque minha avó me falava. Ela falava, o dia que você for presa, eu não vou aguentar. Eu vou morrer, porque o que me sustenta aqui de pé é você. Porque minha avó, querendo ou não, só tinha eu. Minha irmã trabalha, meu pai na época era usuário de crack. Olha aí. Vendia tudo de dentro da minha casa, nessa época. Então não tinha ninguém pra ficar com ela, sabe? Então aí no castigo, orando, desci do castigo. Numa segunda-feira. E eu ansiosa. Será que eu vou ter carta hoje? Porque elas guardam a carta do castigo quando você tá no pote. E elas te entregam depois que você desce. Sim. Aí a senhora veio, eu perguntei, ela falou assim, não tem carta nenhuma pra você. Aí, na quarta-feira, veio a senhora com um monte de carta e me entregou essas cartas. A primeira carta que eu abri foi a da minha mãe. E eu já vi que estava estranha a carta da minha mãe. Porque a minha mãe, ela escrevia carta, às vezes ela mandava só foto dentro do envelope, mas uma linha ela mandava. Oi, tá tudo bem, te amamos. Uma linha ela mandava. Então, quando eu abri aquele envelope, que eu vi a guarda da minha filha e não vi carta nenhuma dela, aquilo ali já me estranhou. Porque eu sabia a forma da minha mãe. E minha mãe não mudava o jeito, é igual roupa. A minha mãe ia só com uma roupa, ela falava que era o uniforme dela de visitar. Sabe, ela não mudava. Então, tipo, se alguma coisa saísse do sentido, eu já saberia por causa da forma dela agir. Então, ali me chamou a atenção de não ter nenhuma carta. Aí lia da minha sogra, tava tudo bem. Lia do meu pai, sua avó te ama, tá bem e tal. Aí filha da minha prima. No finalzinho, ela tava escrita assim, meus sentimentos pela sua avó. Bem isso que eu li. E eu sabia que era com ela. Aí o que aconteceu? Eu fiquei 3 dias planejando como eu ia me matar. Dentro da Ali cadeia. foi a primeira vez. Dentro da cadeia já. Ali foi a primeira vez. Isso. Aí isso na quarta-feira. E eu planejando, e as meninas viam que eu tava muito quieta. Aí as meninas não dormiam, tipo assim, uma dormia de dia pra ficar acordada à noite, sabe? E elas ficavam revezando e conversando comigo, porque eu tava vendo que eu não tava bem. Aí no domingo cedo, primeiro chamou o parlatório. O parlatório é onde você recebe visita, quem tem passagem, por um vidro e tal. E era o pai da minha filha, né? Na hora que eu vi ele, eu peguei o telefone, oi, tá tudo bem. Mas eu tava desesperada pra saber da minha avó. Então, quando eu olhei assim pra ele, assim, eu olhei no olho dele bem fixo. Eu falei assim, o que aconteceu com a minha avó? Aí ele olhou para um lado, olhou pro outro, assim, ele tentou disfarçar. Ele falou assim, sua mãe vai conversar com você. Aí eu falei, não, eu quero saber agora. Aí ele falou assim, ó, sua avó tá no hospital e infelizmente sua avó faleceu. Ali foi o pingo, que eu falei, hoje eu me mato. Ali eu não tava ouvindo nem o que ele tava falando mais, eu tava ouvindo. Eu só ouvi que ele falou assim, alguém aí na frente vai te fazer muito feliz hoje. Aí eu peguei, dei risada pra ele assim, levantei o rosto. Aí eu falei assim, quem? Ele falou, a Bárbara. Aí eu falei assim,
é sério. Ele falou assim, é sério, ela tá linda. E ela tá sentindo que vai ver você porque ela não quer ir no colo de ninguém. Ainda ele falou isso. Aí acabou a visita dele, entrei pra dentro do prédio. Aí a minha mãe entrou com a minha filha. E naquele dia, eu não me matei aquele dia por ela. Que eu olhei ela tão pequenininha, assim, de pezinha, já nunca tinha visto ela de pé. Eu olhei ela de pé, eu falei, não, a minha filha precisa de mim. A minha mãe tá criando, mas a mãe dela sou eu. Ela tem uma mãe. E ela vai ter pra sempre, porque enquanto eu viver, eu vou lutar por ela. Aí, foi um dos motivos de eu não ter me matado. Aí entrei lá dentro da visita. Quem disse que essa menina vinha no meu colo? Não vinha, filho. Eu peguei ela fiz um escândalo, mas um escândalo. Aí eu chorava mais ainda. Eu falava, perdi minha filha. Perdi minha filha. Só que eu tenho uma mãe tão maravilhosa que minha mãe nunca deixou ela me esquecer, nunca. No meu quarto, no quarto que é dela, né? Lá na casa da minha mãe, é muita foto minha espalhada. Sabe? Todo dia minha mãe falava, dá bom dia pra mãe Carol, dá boa noite pra mãe Carol. Tanto que às vezes hoje, ela conversa com a minha mãe, ela fala, ah, vó, a mãe Carol, sabe? Então ela já acostumou. Porque minha mãe sempre, sempre, nunca deixou eu morrer na mente dela. Sabe? Então foi muito difícil. E eu conquistei a Bárbara com caixa de bombom, filha. Conquistei. Comprava a caixa de bombom, ela vinha na visita. Eu falava, quer o bombom? Vem no colo da mamãe. Aí ela vinha. Ali... Meu filho também me estranhava muito. É, eles estranham. Estranham mesmo e demoram pra vir. Aí em 2017, quando eu tomei bonde emergencial, que eu saí com o Gir, que eu fui pra Votorantim, que era muito longe, minha mãe falou, já era. Ali foi a gota d'água pra minha mãe não queria levar ela porque era muito longe, e também ela tava crescendo, porque ela ainda não sabe de nada. É, a gente tá deixando pra conversar com ela mais pra frente, por causa de psicólogo, ela passa no psicólogo e tal, e o psicólogo falou, não conta agora. Ela acha que eu passei os dias na Disney. Ela falou, mãe, como que é a Disney e tal? Ela pôs isso na cabeça dela, e a psicóloga falou, deixa ela falar isso, ela é criança. Deixa ela imaginar o que ela tiver que imaginar, não atrapalhe o castelo que ela tá montando. Quando ela tiver com uma idade mais pra frente, se você quiser falar, você fala. E é um desejo meu. Oi? Hoje ela tem quantos anos? Hoje ela tem 8. 8. anos. Meu filho, ele também, ele me estranhou bastante, ele não vinha comigo, mas eu tive ele na prisão, né? Só que ele ficou um tempo sem me ver, depois ele foi ver de novo, ele me estranhou bastante, ele só foi se acostumar comigo, né? Quando ele tinha quase 3 anos. Eu parei de ver minha filha com 3 anos. Aí com 3 anos minha mãe não levou mais, porque Caroline Marques foi para lá perto de Sorocaba, né, filha? Porque não tava bom, distância de 1 hora de casa, né? Votorantim e Porta Verde também. Eu tô falando pra você que tiraram... Ó, todo mundo que o Gir tira da Porta Verde vai pra Porta Azul, que no caso é PE, PFC e tal, esses lugares que onde tem serviço, né? Onde tem outras coisas. Aí, o Gir tirava todo mundo e levava todo mundo pra PE. Apanhava primeiro, depois levava pra PE. Fia, o dia que tirou nós... De verdade, Marca. O dia que tirou nós, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Mesmo que eu tinha apanhado, tava com a costela trincada, eu tava muito feliz. Que eu falei, já era, vou sair da Porta Verde. Eu vou ir pra Porta Azul. Você tem noção que eu vou trabalhar? Que lá você ganha bem. Querendo ou não, na PE, ganha bem. Ganha bem, você demora pra sair, mas querendo ou não, ali você junta um dinheiro bom se você tiver mente. Falei, pronto, estourei, vamos. E eu e minha parceira, o bebê, ai, eu amo ele. E eu e o bebê. Filha, nós comemorando. Quando nós chegou, março, onde nós foi parar? Votorantim, a hora que eu vi aquela Porta Verde, ai, código comigo. Falei, bebê, nós é tão cagado que nós não foi pra Porta Azul, nós inaugurou o Votorantim. Quando nós chegou lá, nós foi pro castigo, só tinha nós no castigo. Você tem noção? Aí depois subiu uma menina que negociou me aberto pra ficar com a mulher e subiu mais uma, acho que em contagem, só tinha nós 4, filha. E eu xingava a polícia diário. Quando acontecia isso. Quando a pessoa me ligava sem me aberto, aí ela não queria ir porque ela queria ficar com a mulher dela dentro do presídio. Nossa, isso me matava assim de um jeito. Eu um dia ainda vou falar sobre esse assunto, mas eu acho um assunto muito delicado, assim, porque eu não consigo arrumar uma explicação.
Tipo, como que você vai negar a sua liberdade, você ir pra rua pra ficar com outra mulher? Mas também tem o nega. negócio do sentimento. Você Pior tá que vendo nega. sozinha, você fica carente, você fica É vulnerável igual a vocês diversas falou. É por coisas. esses motivos. É tipo assim, é proteção. É várias coisas que você imagina. E a maioria primária é quem acaba se envolvendo, né? Fia, mas quando eu tomei o bonde do Gir, tomei no esculacho, fia. Eu saí que eu não tinha. Nossa, roubaram tudo que eu tinha, Márcia. Tudo que eu tinha me roubaram. As presas. As presas, fia. Porque nessa situação, eles me sacaram do pavilhão. Era 8 horas da manhã, o Gir entrou, tirou nós. Nós ficou das, vamos supor, vamos pôr 9 horas que a gente chegou no castigo. Das 9 horas da manhã até 9 horas da noite a gente ficou sem nada. Sem colchão, sem colher, sem chinelo, sem nada. Só com a roupa do corpo. Sem nada! Pra comer, nós tava comendo com a mão. O povo mandava no bonde a colher, a gente comia, porque eles não subiam nada pra gente, eles pagou raiva mesmo pra gente. Então a gente ficou quase 24 horas sem nada. Aí subiram as nossas coisas. Você passou fome alguma vez dessas daí? Oi? Você passou fome alguma vez nessas? Ah, quase todas. Aprendi a beber café com fome. Tinha só no castigo, filha. Tinha um pão duro, café gelado e leite. O que a Carolzinha fez? Misturei o café no leite, coloquei o dedo no nariz e virei. Aí, a partir desse dia, eu comecei a tomar café com bastante açúcar. Que ele ficava parecendo chá. Comecei a tomar café assim. E olha que minha mãe me mandava TEDx, não me deixava sem nada, mas a gente passa dificuldade. Passa. Frio então, fia? Nesse dia mesmo, tava muito frio nesse dia que o Gil tirou nós. A gente passou frio. E outra, a gente dormia sentada, porque a nossa cabeça tava cheia de galo, não dava pra deitar. Então a gente dormia uma assim na outra, sabe? Por causa dos galos, pra não encostar. Nossa, era muita... Aí me tiraram uma semana depois. Eu fiquei uma semana no castigo, eu já sabia que eu ia de bonde. Eu e o bebê já sabia que ia de bonde. Aí quando foi 4 e pouco da manhã, sacaram nós. Só que não falaram pra onde a gente ia. Ó, vai vir as coisas do pavilhão de vocês, eles só falam isso. Ó, vai vir as coisas do pavilhão e vocês vão meter o pé daqui. E nós agradecendo. Eles são bem. E o diretor vinha assim em mim, eu não quero você mais na minha cadeia. E eu falava, eu que não quero ficar nessa cadeia velha. Porque eu achava que eu ia pra pé, né, filha? Tava toda forte, que eu achava que eu ia pra Porta Azul. Aí e quando veio a coisa... não acredita não. Hã? A gente conta essas histórias e tem quem não acredita. Não acredita, eles levam uma com a gente. E ele gritando comigo, eu não quero mais você na minha cadeia, desse jeito. Eu não aceito você aqui nem de trânsito, desse jeito, falou pra mim. Inaceitável nem de trânsito lá. Falei, tá bom, eu que não quero ficar nessa cadeia. Aí chegou minhas coisas. Chegou 2 bolsas, e eu tinha visita do pai da minha filha todo final de semana. Então todo final de semana ele trazia 2 pacotes de cigarro. E cigarro lá, a gente... Quem faz corre, igual eu, fazia corre de crochê, essas coisas. Então a gente tem bastante cigarro. E eu tinha bastante cigarro. Fih, elas me mandaram 2 bolsas. A hora que eu vi as bolsas chegando, eu falei, não é minha essas bolsas. Em uma bolsa veio só a televisão. E na outra bolsa veio uma bermuda, 2 camisetas, 2 calcinhas e 5 maços de cigarro branco vencendo. Tá? Fiquei puta, hein, filha? Falei, nossa, vou começar tudo do zero, mano. Do zero. E você vai pra outra cadeia? Você tá começando do zero. Você chega como se você estivesse chegando agora. Cheguei, filha, sem nada, sem nenhum sabonete pra tomar banho. Olha a humilhação da pessoa. Olha aí, eu tinha visita. Cheguei sem nenhum sabonete pra tomar banho. O cigarro já tinha acabado, que eu tirei 35 dias de inclusão. Tava igual o Michael Jackson já. Porque quando eu cheguei, elas deixou nós na inclusão, falou que nós ia ficar 10 dias. Como nós tínhamos vindo com o bonde do Gir, eles falaram assim que aí nós ia ficar 30 por causa da observação, que não sei o que, que não sei o que. Aí, por causa do negócio que nós quebrou a cadeia, que nós quebrou a ventana, que nós quebrou comida, aí nós subimos pro castigo, aí nós ficou mais 12 dias do castigo. Eu fiquei quase, pondo na caneta, eu fiquei 60 e poucos dias de tranca. Quando eu saí de dentro da tranca, eu tava branca. Que eu não conseguia olhar pro sol, de tanto que você fica presa, eu não aguentava mais ficar presa. Aí eu fui de bonde sem nada. Aí chegamos lá, quem que me ajudou muito
foi o comando. Como O comando me sempre. ajudou demais. O comando me ajudou Fala demais. mal deles, mas se não é eles na Não sei se a cadeia... vovozinha tá na live, mas eu amo ela, amo a vovó. E elas me ajudaram muito. Elas me deram fumo, elas me deram sabonete. E eu falando, gente, calma que vai cantar. Eu sabia que minha mãe ia vir. Brava, puta da vida, mas ia vir, né? E na inclusão mesmo, cantou um Sedex pra mim, só que elas não queriam deixar entrar. E eu falando que eu tava sem nada, alegando as paradas. Elas deixou entrar. Quando abriu o Sedex, tinha o quê? Coisas que não entravam nessa unidade, porque de uma unidade para outra as coisas acabam mudando. E quando elas abriram, tinha Nescafé, porque em Pirajuí pode Nescafé. Pirajuí é uma cadeia muito... pode entrar várias coisas, é a mais melhorzinha entre as portas verdes. Aí, elas abriram, tinha frios, tinha Nescafé, tinha as coisas que não entravam, tipo manteiga grande e tal, essas coisas. Aí a guarda abriu, ela, você acha que você tá na onde? Bem assim pra mim. Eu olhei pra ela e falei, eu estou presa, senhora. Ela, nossa, mas preso bebe nesse café? Desse jeito, filho. Meu Nescafé tava mal. Desse jeito, ela presa, bebe nesse café? Eu falei, bebe, porque na unidade que eu vim podia entrar. Porque o café era pouco, porque vocês não dão café pra gente. Ô, Marcos. Carol, tem uma moça aqui, ela chama Mar. Ela mandou assim, ó. Carol, eu te admiro muito, menina. Só quem já passou pela selva de pedra sabe o sofrimento que é. Que Deus te abençoe cada dia mais e te proteja. Você é merecedor de toda a felicidade do mundo. Saudades. Obrigada por tudo. Aí a Paty, essa vai ser entrevistada quinta-feira, só que ela vai no estúdio, né? Não é live. Aí ela mandou aqui, ó. Pior que eu já vi isso acontecer mesmo, é horrível. Ela também já ficou presa igual a gente. E a Mayra. Essa Maia, a Mayra ficou presa lá com nós, em Votorantim. Mas dava trabalho com as irmãs, eu e ela. Porque, tipo assim, ó, na época que eu fiquei muito doida, o povo falava, o povo me crucificava, fia. E eu tava muito louca, que eu tava comprando remédio, eu tava passando em cima de sal. Eu tava muito louca, fia. E as irmãs sabiam que eu não tava legal, entendeu? E elas estavam tentando trazer eu pra elas, vamos conversar e tal. Eu tava num momento que eu não queria conversar com ninguém, eu tava mandando todo mundo ir caçar coquinho, sabe? Então eu tava num momento, eu tentei tirar minha vida 3 vezes, entendeu? Eu sonhava comigo morrendo, eu tava perturbada. Então o que elas faziam? Pergunta, né? Antes de encerrar. Você chegou alguma vez, em algum momento, lá ver algum espírito? Não. Espírito. Assim, alguma coisa, algum barulho, alguma coisa assim? Não. Eu já cheguei nessa época que eu tava doidona já, tipo assim, de ficar imaginando. Eu acho que era tanto remédio que, sabe, alucinava. Me alucinava muito. Eu vivia dopada de remédio. A Gra mesmo que tava aí na live, eu quase briguei com ela, louca de remédio, por coisa banal, coisa tonta. Nesses lugares é onde mais tem, né? Muita gente já viu. Eu não via muito porque também eu não acredito. Eu tô perguntando, que tipo, eu já via. E eu sempre pergunto pra todo mundo, porque eu falo, é impossível que eu sou louca, mas eu vi, ninguém me contou não. Eu vi, eu ficava desse jeito. Sim, muitas pessoas já viram. Eu nunca vi também porque eu não ponho muito isso na minha mente, porque quando você coloca muito na mente, você acaba vendo. Entendeu? Então eu não colocava muito. Então, quando essa época que eu fiquei doidona, o povo falava para as irmãs, falava assim, mas como vocês deixam ela ainda no setor? Que não sei o quê. Porque elas chamavam elas, Carol, paga boia, Carol, faz isso, Carol, faz aquilo, mas era para me trazer para elas. Porque naquela época eu tava muito ruim. E as pessoas ficavam massacrando. Mas como que ela bebe remédio e tá lá? Mas ninguém vê o que eu já fiz pelo comando muitos antes de estar ali. Entendeu? Porque nas outras cadeias, filho, eu dava meu peito, eu era pé na porta, todo mundo falava, oh, vai lá, Carol, faz isso, faz aquilo, porque eu era doidona, eu era pé na porta, não tava nem vendo. As minhas 8 sindicâncias que eu tenho é desacato, é desobediência, porque eu não me ia na cabeça eu respeitar elas, entendeu? Se elas não viessem me tratar com humanidade, eu não ia respeitar mesmo. E essa guarda que ela fez o boletim contra eu, filho, eu quase passei numa frecha assim pra catar ela. Te juro, dentro do castigo, todo mundo quieto, ela cuspiu na minha porta me chamando de lixo. Elas são assim. Esse dia foi cruel. Aí foi ela que e o mais engraçado é que elas recebem, o Estado paga para elas
ficarem ali. Elas prestam concurso, elas escolhem aquele trabalho. Mas elas têm esse tipo de atitude, mesmo elas escolhendo estar ali. Eu sempre falava assim, um dia, eu lembro que eu falei para uma guarda em Campinas, né? Falei assim para ela, daqui uns anos eu vou embora. Você não, você vai ficar 30 anos aqui. Você vai dormir e acordar e a sua vida vai ser dentro do presídio, não importa qual cargo você tem. Mas é a sua vida. Vale a pena, tipo, tratar mal o outro, ser grosso, saber que a qualquer momento você pode vir uma rebelião e você ser a primeira a ser grudada? Vale a pena fazer isso? Pra que destratar os outros do jeito que ela destratava? Destratava muito. Como, de fato, uma outra menina lá, que eu não lembro o vulgo dela agora, em Campinas, ela perdeu a hora da tranca, a guarda falou, você só vai entrar a hora que eu quiser. Ela falou, a hora que você quiser, então vem aqui. Catou ela e arrebentou ela. Bateu tanto, que outra presa teve que levar ela no colo, na gaiola, porque as outras guardas, nem as guardas lá, igual ela, que vestia cinza igual ela, queria entrar pra dentro do pavilhão pra tirar ela com medo de apanhar também. Sim. Ai, tem muito nisso. Muito, 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 muito. Elas querem trabalhar de uma coisa que elas não têm amor. Porque eu acho assim, Márcia, você tem que trabalhar com uma coisa que você goste. Uma coisa que você ama. Não adianta você ir trabalhar com a cara feia. Ai, eu vou advogar, mas eu não gosto de advogar. Não tem lógica. Às vezes eu conversava com ela, eu falava, senhora, a senhora está estressada porque a senhora está trabalhando pleno domingo? Eu falava, a senhora se forma para isso que a senhora quis para a vida da senhora. Entendeu? Aí elas vêm destratar a gente, aí não traz as coisas que a gente quer. De noite, os plantão de noite, os plantão só dorme. Na época que eu tirei o pavilhão 2 lá, que era o pavilhão de gestante, eu vi meninas saindo com o neném debaixo das pernas, porque elas não davam atenção. Elas falavam que não era a hora do neném nascer ainda, e a menina sentindo contração falando que era. Entendeu? Então elas fazem o que elas querem de nós. O que elas querem, elas fazem. Entendeu? Eu já vi a menina saindo com o bebê pendurado, segurando numa toalha. Numa toalha, e elas não relando na menina, parecendo que a menina tinha uma doença, gente. Isso é o cúmulo, negligentes. Elas são muito negligentes, isso é fato. O meu motivo de ter ido de bonde em Pirajuí foi esse. Elas fizeram a tranca elétrica lá, e elas estavam colocando um pavilhão, socando os pavilhões um dentro do outro. Então, o pavilhão 4, elas pôs metade dentro do 3 e metade dentro do 2. Entendeu? Então, elas foram fazendo isso, a gente ficou em superlotação. As celas de canto, que cabia 6, a gente estava morando em 10. A cela de 2, a gente estava em 7. Em 7, eu morei numa cela de 2. Minha filha do céu, eu não aguentava mais. Tanto comigo, que tinha minha cama, que era ruim pra mim que tinha cama. Imagina pra quem tava na praia. Que querendo ou não, a gente tem que transitar dentro da cela. É horrível você ser praiante e alguém tá ali toda hora pisando no seu colchão. É horrível. É horrível. Você se sente humilhado, é horrível. Aí, pra se contentar, tava chovendo na lâmpada. Ponto de não curto com a gente dentro da cela. Falei, não. Falei, eu vou ter que abrir minha boca. E eu era sempre a que tava ali. Só que o quê? Eu ia falar com elas, só que eu não sabia falar. Esse era o meu problema. Era na onde o que elas me encaixavam só em sindicância. Igual Viviane Moya. Viviane Moya fala com a polícia numa classe, ela acaba com a polícia sem falar um palavrão, sem falar nada. Sabe? Sem uma palavra ofensiva. Eu já não. Eu não aguento, sabe? Eu odiava a polícia. Quando eu vim presa, eu odiava a polícia. Eu não podia ver polícia. Nossa Senhora! Sabe? Então eu tinha aquela... bater de frente com ela. Só que teve um dia que eu falei, chega. Minha filha tá crescendo, eu não tô vendo. Minha filha tinha feito 6 anos e eu nunca tinha ido no aniversário da minha filha. Falei, não, chega. Aí foi quando eu fiquei mais quieta, que elas viram que eu tava mais... Aí foi quando eu fui arrumando serviço. Porque uma pessoa problemática na cadeia, ela não tem nada. Você tá achando que diretor, que alguém fala, não, igual o comando faz, vamos ocupar a mente dela? Eles não fazem isso, não. Igual o Votorantim, é 20 pessoas que trabalham só. 20 pessoas. De um pavilhão de 300. Entendeu? Então é bem escasso a que eles vão escolhendo. E tipo assim, você tem que ter um comportamento bom, senão você não vai. Então a hora que eu fui melhorando e tal, na minha época de doida também, que eles me ajudaram também, mas só isso, porque o governo, filha, só ajuda a lascar, gente. E aquele kit que eles mandam? Carol, o nosso horário já deu. Até passei dele. Eu queria te falar uma coisa para você, te agradecer por você ter compartilhado sua história. Eu me sinto honrada, né, de ter você participando aqui, porque muita gente tem vergonha de contar e de falar.
E você não, você contou mesmo, contou ainda com detalhes, eu achei isso muito legal. Eu vou subir essa história para o YouTube, vou deixar disponível para todo mundo assistir. E te agradecer por você ter participado e te dizer assim, uma coisa do fundo do meu coração. Eu já conversei com muita gente e eu nunca chorei tanto assim numa entrevista. Porque essa histórias, são histórias que elas são muito parecidas. A sua é muito parecida com a minha em diversos pontos. Sim. Então, a gente acaba uma sentindo a dor da outra, mesmo sem querer, a gente acaba sentindo a dor da outra. Sim. E sobre o seu tempo na cadeia, o tempo que você ficou, a história que você teve lá atrás, eu vou te dar um conselho que eu uso ele pra mim. Eu olho todo dia e falo, Deus, eu agradeço por tudo que eu passei. Não é nem frasezinha clichê. Eu agradeço por tudo que eu passei, porque a mulher que eu me tornei hoje, uma boa parte foi feita lá atrás. Se eu não tivesse passado por toda essa dor, todo esse sofrimento que a gente passou, talvez hoje eu não estivesse procurando algo melhor ou viver melhor. Porque é o que eu penso todos os dias. Manter minha família, me formar em direito e ajudar mulheres com a mesma história que a minha. Porque, como eu te disse, né, só vai te ajudar aquele que conhece a tua dor. Alguém que passou pela mesma situação que a sua é capaz de te ajudar. Se não passou, não adianta, porque não vai entender. Não vai conseguir entender a dor de você ver um filho dentro da cadeia, o seu filho não te querer, de você todo dia querer ir embora, você não poder, de você ver a polícia que é paga para cuidar de você, oprimindo um colega ou negando um remédio, coisas que eles são pagos para isso, que existe verba para isso. Você está com fome, não tem um pão para comer e veio a verba para pagar aquele pão que você vai comer, é descontado do imposto deles. Muito brasileiro paga imposto, aquele imposto é a verba que vem para dentro do presídio, vem daquele imposto. Só que essa verba, metade fica no caminho. Eu sempre falo, sabe que os ladrões verdadeiros somos nós ou aqueles que estão aqui fora pegando o que deveria ir lá para dentro? Mas eu queria falar também para você uma coisa que eu acho que o governo... Gente, é nas amamentação da vida. Se você vê Pirajuí, o estado da amamentação, aquilo ali é de dó. É de dó. A família não pode trazer um carrinho. Eles dão um carrinho lá todo regaçado para a pessoa. O dia que me contaram isso, eu fiquei pasma. Aranha, várias coisas dentro da amamentação, gente. Que não pode ter, sabe, uma desumanidade com as criancinhas. Sabe, a gente toma banho gelado, se dane, a gente tá aqui para pagar nossos erros. Mas o que os bebezinhos têm a ver? Sabe, de não poder entrar uma roupinha para eles, porque ela não entra. Sabe, é muito triste ver o governo tratando as crianças assim. É muito, muito, muito triste mesmo. Muito mesmo. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E a tendência é piorar, porque ninguém nunca fez nada. Ninguém nunca fez nada, então eles vão e continuam fazendo porque eles acham que tá tudo certo. E assim vai indo. Mas eu queria te agradecer por você ter participado. Ai, beijo pra vovó, eu tô vendo ela ali na live, me ajudou muito. Te amo. Ela mandou aqui, ela mandou que Deus nos abençoe. E é verdade. Que Deus abençoe a gente. Não desista dos seus projetos. O que você precisar e tiver no meu alcance, pode me chamar. O meu sonho, assim, sabe? Que o sonho é, tipo, quando eu falo até choro. Porque, tipo, uma história acaba chamando a outra, não adianta. Uma história, aí já te traz uma lembrança, alguma coisa, não adianta. Mas o meu sonho é quando eu me formar, que esse ano, em nome de Jesus, que eu me formar, que eu passar na OAB, eu morro de vontade de montar uma ONG para ajudar mulheres que tipo, estão no cárcere, sabe? Que sabe que precisa mesmo de ajuda. Como casos de pessoas que foram condenadas a 11 anos, às vezes com uma grama. Com uma grama. Ou muita sindicância, que já é parte da execução penal. Muita mulher que pega sindicância, às vezes, quando você vai ver, foi a polícia que armou. Né? Não foi a mulher que praticou. Foi a polícia que armou. E quem manda é a polícia, não é o preso. Entendeu? Então, tipo, é essas pessoas que eu quero ajudar. São casos, assim, desse tipo, sem cobrar nada, que são pessoas que eu quero ajudar, porque eu acredito que quando alguém acredita em você, isso faz você se mudar. Entende? Quando alguém acredita, não, eu acredito em você. É isso que um ex-presidiário tem que ter. Alguém que segure na mão dele e fala, vamos. Eu sei que é difícil, mas a gente vai conseguir. Nada é impossível nessa vida. Quando você sai da cadeia, tinha que ter alguém te esperando para dizer assim, vem cá. Eu tô aqui, muita gente conta comigo, eu vou te ajudar. Era isso que deveria ter, mas o governo, quando eu falo assim, gente, se ilude quem acha que ir pra cadeia muda alguém. Não, não muda.
Ressocialização, ela não existe. Isso é uma coisa que inventaram, não existe ressocialização. Quem faz a ressocialização somos nós, quando saímos e decidimos não voltar mais. Aí sim você vai E dizer, não, ninguém ela vai foi mudar por ressocializada por você. ela. Você tem que Não porque mudar. o Estado fez alguma coisa. Essas reportagens que você vê por aí, é um caso isolado no presídio que eles pegam e mostram para a mídia para dizer, olha, a gente faz... Elas que não querem, ou eles, digamos assim. Eu foco mais nas mulheres, né? Elas que não querem, entendeu? Mas não existe. Ressocialização, ela não existe. E quem passou por lá sabe disso. O quanto você sofre para arrumar um emprego. Como, por exemplo, o título de eleitor. Às vezes você vai arrumar um emprego, pede o seu título de eleitor. Eu não pude votar por causa da minha pena. Então, você não tem. São coisas assim que são absurdas, são leis que eu sei que vão demorar para mudar e que depende de muita coisa para mudar. Mas o que eu, Márcia, puder fazer, eu falo que eu vou fazer. Porque sei lá, eu acho que eu me encontrei, até numa profissão. Porque eu não olho o problema do outro, eu olho qual é a solução que eu vou encontrar naquele problema. Eu falo, gente, quem me conhece sabe, eu só não tenho OAB, mas eu faço tudo que um advogado faz, e às vezes até melhor. Por isso que muitos ainda arrumam um problema comigo. Eu Porque falo não é o que incomoda. Sabe o que eu falo pra minha mãe? Eu falo pra minha mãe assim, na cadeia é onde tem as pessoas mais inteligentes que você pode imaginar que tem. Ali dentro tem advogado, ali dentro tem arquiteto, ali dentro tem engenheiro, tem enfermeiro, tem médico. Muitas pessoas ali são inteligentes e capazes. Na cadeia, mas não fazem porque não tem ninguém pra ajudar, pra incentivar. Exatamente. Entendeu? Quem fez a minha defesa dentro da cadeia fui eu. Eu, Márcia, fiz a minha defesa lá dentro. E se eu sair, foi porque eu corri atrás. Porque se eu dependesse do Estado, eu não ia sair, não. Também porque a juíza, acho que, não sei se ela viu o que eu estava escrevendo, escrevia bem, ela aceitou meu pedido lá e na penitenciária do Estado. Mas quem fez a minha defesa fui eu. Todo mundo dizia que eu era louca. Eu achava lindo quem fazia. Eu achava lindo quem fazia. Ai, muito chique. Entendeu? Mas, tipo, um ano antes eu saí. A louca, eu até tiro sarro às vezes. Que eu falo, todo mundo me chamava de louca, mas a louca um ano antes foi embora. Não, sempre consegui me manter lá dentro com o psicológico, né? Tentando ficar equilibrado, coisa que não era comum. Mas eu estava sempre buscando e também eu tinha recursos, né? Porque a gente tinha lá dentro, né? Então eu ia lá na internet, consultava, via. E assim eu ia fazendo e eu consegui sair. Tá? Então... Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Deus te abençoe grandiosamente. Que você consiga ajudar muitas vidas, como você já ajuda, tá? Que você é um espelho para mim, um espelho de verdade. Eu sei que um dia a gente vai mudar isso. De alguma forma a gente vai. Tá? Precisar. Não tenho muito a acrescentar, mas se precisar, estamos aí. Sempre tem. Às vezes só de conversar. Tem conversas que a gente tem com outra pessoa que vale 1 hora de terapia. E parece que você conhece a pessoa já há anos. Nossa, fiz amizade com muita gente. Parecia que eu tava anos com amizade com essa pessoa. Mas lá a gente faz amizades verdadeiras também, sabia? Ai, dei muito irritada também. Nós é triste naquele lugar, mas ao mesmo tempo nós é feliz. Porque a gente, como eu falava com a minha mãe, a gente vive o mundo de lá, né? A gente esquece que tem um mundo aqui fora. Então, eu também já fui muito feliz lá com as amizades. Mas valeu. Então tá, um beijo, tá bom? Qualquer coisa, tá, me chama que eu tô por aqui. Tchau, gente. Tchau.